Tu trai a tua mulher, imagina eu que sou teu amigo, que não durmo contigo, que não tem filho, que não tem uma aliança com Deus contigo. Imagina, cara. Eu costumo dizer que o homem, normalmente, ele tem esse insight, sabe? Sim. Tipo assim, essa mulher aqui talvez seja pra uma noite e tá tudo certo se você é solteiro, enfim, não tem que ver com a tua vida. Mas quando você conhece a mulher, cara, você olha e diz, cara, essa é a mulher da minha vida. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Sérgio Fialho, bicampeão mundial de Mister Universo, atleta IFBB e empresário com mais de 20 anos de estrada no mundo do fisiculturismo e condicionamento físico. No Instagram, ele compartilha sua trajetória no esporte, rotina de treino e alimentação, além de reflexões sobre disciplina, foco, saúde e mentalidade de alta performance, mostrando o que significa construir um corpo e uma carreira com comprometimento real. Por exemplo, um homem com autoridade, liderança. A mulher sente tesão por isso, velho. Sim. Um homem de palavra, firmeza. Mas isso não faz o cara grosso, arrogante, prepotente, grosseiro, tá ligado? Não. A gente tava conversando em off, se você puder contar algumas coisas aqui, eu acho que vale muito a pena pra audiência ouvir, até porque toda a história de verdade, ela merece ser ouvida, porque de alguma maneira ela ajuda, motiva e encoraja pessoas a se superarem. Você contou pra mim que chegou a ter dificuldades a ponto de, sei lá, viver na rua. Sim. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu e por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido à situação financeira que nós vivíamos, né? E principalmente, o primeiro problema que a gente tinha, acho que todos nós, a maioria da nossa geração, é financeiro, né? A gente tinha um problema muito grande financeiro. Eu não vim de uma família estruturada, tradicional. E segundo, que morávamos só eu e a minha mãe. Então, quando ela se foi, quem sobrou, né? Entendi. Então, eu comecei, no começo, logo quando ela se foi, eu comecei a morar de favor na casa dos outros. E eu vou te falar, cara, que às vezes o pior que dormir na rua é morar na casa dos outros de favor. Porque você tem que emocionalmente mendigar, abrir uma geladeira para tomar uma água, para comer uma comida, para tudo, cara. Você tem que, sabe, você tem que viver pedindo favores como se você fosse um mendigo para sobreviver. Então, até peço perdão porque eu me emociono, porque é muito forte isso. A gente tem duas coisas que a gente realmente só valoriza quando a gente perde, né? Uma é as pessoas que a gente ama e a outra é a nossa saúde. Então, se você tá vendo esse vídeo de algum lugar aí e isso tocou teu coração de alguma forma, presta bem atenção nas poucas pessoas que te amam, que te valorizam, que você também ama. Não importa quem tem razão, quem tá certo. O importante é que você seja feliz enquanto há tempo. E a outra coisa que eu sempre digo é em relação à saúde, cara. Cuida da tua saúde, porque a gente pode ter vários problemas, até financeiros, às vezes são problemas conjugais, enfim. Mas o dia que você tiver problema de saúde, os outros problemas somem. E a única preocupação tua é a saúde. Você não consegue fazer nada se você não tiver com a saúde em dia. E às vezes, quando eu digo saúde, não é só saúde física, também tem a saúde mental, que é um assunto que você aborda muito aqui, que é muito importante. Aqui no Brasil, eu acho que a gente deveria falar ainda mais sobre isso, porque se fala muito em outros países, né? E a gente que é homem, a gente foi criado numa geração onde a gente tem que engolir isso e bola pra frente. Só que a gente tenta engolir, uma hora o copo transborda. Exato. Né? E para algumas pessoas, quando esse copo transborda, é a hora que elas tiram a própria vida. Para outros, não. E cada um tem a sua história, né, cara? Sim. Não existe um padrão, um modelo. Eu, por exemplo, eu sou um cara emotivo, cara. Eu não tenho vergonha de me emocionar, tá ligado? Seja por uma coisa bonita ou por uma lembrança de saudade, por exemplo. Não tenho vergonha nenhuma. Ah, homem não chora. Por quê? Qual é a vergonha? Eu sou humano, cara. Isso não se trata de ser homem ou mulher. Se trata de ser uma qualidade do ser humano. Eu acho que é uma grande tristeza quando a pessoa ela se nega a viver a sua própria humanidade. E dentro da nossa humanidade é a emoção. Seja de um momento, de um prazer maravilhoso ao lado da mulher que tu ama, o nascimento do teu filho, a perda de um pai. Sim. Como é que você não vai se emocionar? Quando você se recorda de momentos que marcaram a tua vida, que foram extraordinários, como é que você não vai se emocionar? Assim como sorrir é uma emoção maravilhosa, chorar também. E aí eu acho que você tem toda a razão. Os homens, eles perdem muito quando se sabotam. E uma hora a vida vai cobrar. É isso aí. O pessoal, é até bom que o pessoal não confunda o que a gente está falando aqui com, por exemplo, qualquer probleminha que tem na vida, você vai ficar um cara chorão. São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? O vitimismo e a fraqueza é outra coisa. Assim como o Felipe falou aqui muito bem, momentos importantes da tua vida, pessoas importantes. Sim. Cara, não tem como... E essa mãe que eu te falei, que é a minha mãe Carmen, ela não é nem a minha mãe biológica. Foi a mãe que me criou.
Então, assim, pra mim também tem muito isso, cara. Mãe, pra mim, é quem cria. Ela me criou desde bebezinho. Então, eu nunca consegui chamar minha mãe biológica pelo nome, que também hoje não está mais viva. Eu sempre chamei ela. E pra mim, ela sempre foi minha mãe. Sim. Então, quando eu falo dela, não tem como eu não me emocionar. Isso não me torna um homem mais fraco. Não. Me tornaria se eu batesse o dedo ali na mesa e ficasse chorando e reclamando porque, tudo acontece comigo, não sei Esse é o lance. A gente tá vendo uma sociedade tão louca, Fialho, que, tipo, até os detalhes, né? A gente precisa explicar o óbvio. E o homem, ele perdeu a sua masculinidade, que é outra coisa. Sim. A virilidade é outra coisa. O homem, ele tem que ser viril sem se desumanizar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que o detalhe maior tá aqui. O homem precisa ser masculino, viril, sem se desumanizar. Repetindo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu comigo aqui, semana passada. Um amigo, inesperadamente, chegou para mim e falou assim, eu tinha uma dívida com essa pessoa, eu não pedi absolutamente nada, beleza? Essa pessoa chegou pra mim e falou assim, lembra daquela dívida? Eu falei, sim. Eu até tava falando, vou te acertar já, tá ligado? Que a gente tinha esse acordo. Ele virou e falou assim pra mim, não, cara, não precisa me pagar não, tá tudo certo. Era uma dívida que pra mim seria um peso absurdo pagar, tá ligado? E eu pagaria, porque eu dei minha palavra. Sim. Quando ele me falou isso, cara, eu senti o quê? Pô, fui perdoado de uma dívida. Eu senti gratidão. E eu me emocionei, porra. Porque essa pessoa não tá apenas me abençoando, ele tá abençoando a minha casa, ele tá me abençoando os meus 3 filhos, a minha esposa, todo mundo, cara. Como é que eu não vou ser grato por alguém que tá dando uma graça pros meus filhos, tá ligado? Então, é óbvio, eu me emocionei na hora, abracei a pessoa e falei, porra, eu sou muito grato, muito obrigado. Isso é fraqueza? Não, cara, isso é verdade. Isso não perde, não toma a virilidade nem a masculinidade do homem. Agora, o cara é que, igual você falou, por qualquer coisa chora, e ele entra numa espiral de vitimização, aí, desculpa, isso é fraqueza. Não tem a ver com emoção. Isso é fraqueza. Aí é coisa diferente. Mas eu queria te perguntar sobre essa tua jornada. Porque tu foi pra rua há quantos anos? Logo após a minha mãe falecer com 15 anos. Fiquei pouco tempo na rua, na verdade. Porque eu primeiro fui morar de favor, como eu te falei, né? Sim. E, inclusive, cara, tem um episódio bem assim, diferente. Que o que acontece? Nesse tempo que a minha mãe que me criou faleceu, a primeira casa que eu fui morar de favor era da minha mãe biológica. Cara, no 3º dia, eu tomei uma surra na rua que você não tem ideia. Eu sou gaúcho de natureza. Sim. Né? Já moro em Curitiba, amo Paraná, amo São Paulo também, já morei aqui. Mas, enfim, no Rio Grande do Sul, a gente apanhava de vara. Cara, eu tomei uma surra tão feia na frente de todo mundo, que a minha raiva naquele momento por aquela pessoa que me colocou no mundo, mas que nunca me deu um suporte... Sim. Você entende que ela multiplicou por 10 porque eu nunca tive afeto e carinho. No momento que eu mais precisava, o que eu tive? Sim, porrada. Uma surra, sim. É isso que aconteceu. Então, naquele dia, foi o estopim de dizer, cara, eu prefiro ficar na rua do que passar por isso. Então, eu acho que a gente tem momentos na nossa vida que a gente... Eu sempre brinco que eu virei... Eu fiz 30 anos quando eu tinha 15. Eu virei homem muito antes, talvez, do momento certo. Isso é muito bom, por um lado, mas também é ruim porque você pulou algumas etapas. Claro. Né? Então, eu sempre digo uma coisa, até complementando o que você estava falando, para que você que está em casa entenda e tente visualizar o que a gente está falando aqui com uma cabeça mais aberta. Tipo assim, cara, eu vou esquecer o que eu acho que eu sei e vou ouvir esses 2 caras porque talvez eu aprenda algo. A diferença entre responsabilidade e culpa. Uhum. Então, assim... A culpa por algo estar acontecendo comigo pode não ser minha. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você que está vendo o vídeo, a tua mulher te traiu. A culpa é tua? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a responsabilidade porque foi você que escolheu a mulher. Claro. Você tem então, parte assim, nisso, né? Você tem de parte alguma nisso, maneira. de alguma maneira você tem parte. Lógico. E aí o pessoal gosta de fugir da responsabilidade. Sim. Agora eu te devolvo uma pergunta que não é para você, é para quem está em casa. Sim. Você já viu algum homem ou mulher bem-sucedido irresponsável? Não, impossível. Pô. Não tem como. Impossível. Então eu sempre digo também uma coisa, cara, se você está namorando uma mulher há mais de 12 meses, serve para homem e para mulher, mas digo mais para homem, há mais de 12 meses e não tem a intenção de casar com ela, você está namorando a mulher de outro cara. Lógico. Não, vamos partir. O cara é um irresponsável. Irresponsável. Porque ele está o quê? Fazendo o quê com essa moça? Ele, na verdade, ele está com medo da responsabilidade do casamento. Exato. Porque, que nem eu falei para minha esposa quando eu casei com ela, eu falei assim, amor, eu dizer sim para você no casamento não é só eu dizer sim para você, é eu dizer não para todas as mulheres pelo resto da minha vida. Exato. Entende o tamanho do peso? A lealdade. Isso é lealdade, é fidelidade. O que hoje em dia é muito difícil, porque hoje em dia, cara, não tô falando que hoje em dia. Antigamente
provavelmente era até pior, talvez, né? Mas eu acho que hoje é pior, mas eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Lealdade e fidelidade, cara, são coisas que, de fato mesmo, irmão, não tem dinheiro que compre. Porque tem gente que o cara trai a esposa e é teu sócio, e daqui a pouco, cara, quando você descobriu, ele já te roubou tanto, ele te traiu tanto, ele foi tão desleal, que você não tem mais nem como voltar atrás. Quando vê, você já está falido. Eu já passei por isso, de sócio usar o meu nome. Quando eu descobri, já era tarde demais. Estava tudo no meu nome, minha conta tudo para eu pagar e já era. Irmão, posso falar uma coisa para ti? Lealdade, fidelidade de um homem, ou ela é ou ela não é. O cara pode ter a mulher mais bonita do mundo, pode ser bem sucedido, cheio de grana, ter filhos. Se ele não é fiel, ele vai trair a mulher dele, não importa quão perfeito pareça aquilo que ele já tem, tá ligado? Verdade. Porque a alma dele é vazia, é tenebrosa, tá ligado? A alma dele é uma alma perversa, maligna. Ele é infiel. A fidelidade, cara, é a única coisa... Se a gente parar pra pensar, cara... Porque fruto da fidelidade é gratidão. Verdade. A gratidão é o primeiro sentimento. Depois vem a fidelidade, porque você é tão grato por todas as bênçãos que recebe, por toda a ajuda, apoio. Por exemplo, você encontrou a mulher da tua vida, pô. Você tem que ser grato porque aquela mulher quer se entregar pra você, pô. Ela tá confiando a vida dela a você. Você não vai ser grato porque alguém tá olhando pra você com tamanha amor e confiança. Você tem que ser grato. Mas essa pessoa não é grata. Aí ela se torna infiel. Então, são frutos, sabe? Que como se fosse assim gerando outro. A infidelidade, meu irmão, pra mim, como a ingratidão, talvez seja a coisa mais terrível no caráter de uma pessoa. Verdade. Tá ligado? Porque, assim, eu sempre digo uma coisa, né? As pessoas, elas não mudam, elas melhoram. Ou pioram com o tempo. Né? Então, assim, o que às vezes a gente pode conhecer alguém que é alcoólatra e essa pessoa, ela melhora. Mas se ela voltar para um ambiente onde todo mundo bebe, muito provavelmente ela vai voltar a beber. Sim. Então a gente precisa ter consciência. É que nem eu digo, eu tenho um problema, né? Inclusive, antes de falar isso, eu queria mandar um beijo. Amor, eu te amo, você é a coisa mais incrível da minha vida. Duda, amor da minha vida. Você mudou minha vida de fato. Quando a gente tem um problema, é muito legal falar sobre isso. Talvez você hoje esteja passando por um problema. Eu passo por problema todos os dias, assim como você. Todos nós passamos problemas aqui. Legal falar que ninguém é perfeito, não é super-homem. Não é porque hoje fulano tem 1 milhão de seguidores, você tem 100, que fulano é super-herói. Não, a vida, cara, é assim, ó. Mas quando a gente tem um problema na vida, seja ele qualquer, o que a gente, como ser humano, principalmente a gente que não... A gente que eu digo, todos nós, estou incluindo todos nós, tá? Mas o ser humano tem como primeira ação... é a fuga. Então, o que acontece? O cara tá com uma conta, uma dívida, o cara tá... Por que ele faz? Fuga. Ou ele foge pro álcool. Sim. Ou ele foge pra infidelidade. Sim. Ou ele foge pro jogo do tigrinho. Ele vai se anestesiar de alguma forma. Vai se anestesiar. Só que tem um problema, cara. O problema continua aqui. Sim. E quando ele voltar, você acha que vai estar maior ou menor? Muito maior. Então... O que eu sempre digo? Cara, você tem um problema, só que você tem que ser macho para fazer isso. Ou tem que ser mulher para fazer isso. Sim. Porque se eu tenho um problema aqui e eu parar para encarar esse problema, ao invés de fugir dele, cara, às vezes eu consigo resolver esse problema muito mais rápido do que eu levaria talvez 10 anos virando um alcoólatra ou o que fosse, destruindo da minha família muitas vezes. Porque se eu encarar o problema e começar a olhar com uma visão 3D mais macro... Peraí, só um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu contraí uma dívida no cartão. Como eu contraí essa dívida? Eu comprei coisas que eu precisava. Será que eu precisava mesmo? Será que tinha que ser naquele momento que eu queria? Ou será que era para aparecer para os outros? Porque a gente passa por fases da vida, cara. Claro. Ninguém é perfeito. Tem momentos na minha vida que eu também já quis comprar coisa para mostrar para os outros que eu era o cara. Sim. Porque olha de onde eu vim, irmão. Eu comi do lixo. Sim. Você entende? Chega uma hora que você diz assim, cara, chegou uma época na minha vida que eu não tinha onde guardar mais roupa. Porque chegou uma época na minha vida que eu não tinha roupa. Então tudo que eu queria ter é roupa. Claro. Então assim, a gente vai tentando preencher esses vazios até chegar ao amadurecimento que a gente entende que não é isso que preenche o vazio. Se você está vendo esse vídeo agora, você já está entendendo mais ou menos o que a gente quer falar aqui. E não é sobre religiosidade. Então, isso vem de duas formas. Ou com amadurecimento. Sim. Né? E aí entra muito a oração, a reza, ou não sei o que você acredita, mas enfim. Ou ele vem quando você ouve pessoas como nós, que tem um pouco mais de experiência de vida, ou às vezes que tem até menos que nós. Você ouve um cara de 18 anos falando disso. E aí você pega para você, entende e faz todo o sentido daquilo, ressignifica a tua vida. Porque a vida nada mais é que ressignificar as coisas. Exato. Como você falou no começo ali, cara, eu não gosto de vitimista. Eu também não gosto de vitimista, mas, cara, vitimista, eu prefiro ter que empurrar um doido do que trabalhar com, perdão a palavra, com vagabundo vitimista. Tem que segurar aquele doido, porque o cara é muito frenético, do que ter que empurrar um fraco, um vitimista. Sim. Então, assim, quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente volta lá atrás em Marcos Aurélio, quando ele falou que
A mesma forma que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, o que eu entendo do que ele disse, trazendo para o dia de hoje? É um padrão de comportamento. Assim como nós somos da traição. É uma regra básica. Se tu trai a tua mulher, imagina eu que sou teu amigo, que não durmo contigo, que não tem filho, que não tem uma aliança com Deus contigo. Imagina, cara. É porque a própria Bíblia diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E você é testado passo a passo. Verdade. Então, em cada fase da tua vida, tu vai sendo testado cada vez mais. Enquanto tu mantém a tua fidelidade, então, fiel tu vai ser sempre fiel. Essas pessoas, normalmente, elas já mostram momentos de infidelidade em vários pontos na vida dela. Infidelidade contra os próprios pais, infidelidade no trabalho, infidelidade nos relacionamentos, infidelidade nos namoros e daí por diante. Esse cara já é infiel, de alguma maneira. Só que aí vem a oportunidade que ele olha, faz aquele cálculo e fala, se eu for infiel agora eu vou ganhar muito. E aí ele não tem vergonha nenhuma de ser esse infiel. Sim. Ele já não tem mais medo, entendeu? Já não perdeu o medo. Ele viu, fez uma vez, 2 vezes, viu que não dá nada. Isso. E, cara, isso é um problema tão grande, porque da mesma forma é o uso de qualquer tipo de... Qualquer coisa. Né? De entorpecentes porque que seja. Esse cara tá sendo infiel à própria natureza dele, pô, à própria pessoa dele. Porque aí tu volta pra Bíblia dizendo, ama o teu próximo como a si mesmo. A primeira infidelidade é o desamor, é o não amar. Quando você não ama teu próximo, você é infiel ao amor que deve. Quando você não ama a si mesmo, você é infiel ao amor que deve a si mesmo. Então todo mal que você faz a você é infidelidade. Quando você faz mal a outro, não importa se você conhece ou não, é infidelidade contra aquilo que deveria nos nortear na vida, que é o amor. Então por isso eu te falei que é gratidão e infidelidade. Porque é muito interessante. Você ganhou uma vida, cara. A gente não pediu pra nascer. É verdade. Tudo é uma grande dádiva, tá ligado? Tu olha assim, onde é que eu tô? Literalmente um presente, né? Meu irmão, é totalmente graça, presente, imerecido, porque ninguém pediu nada e chegou. E não importa de onde tu veio, a dificuldade que tu teve, tu tá aqui hoje. Então você pode mudar totalmente a tua vida, porra. Só que você tem que ter esse olhar grato. Você pode ter esse olhar onde você vê que tudo é ruim. Aí a Bíblia fala, se teus olhos forem maus, então tudo é treva. Agora, se teus olhos forem bons, tudo é bom. Verdade. Como é o teu olho? Ele brilha, ele é cheio de luz? Ou ele é cheio de escuridão? Então, se o teu olhar diante da vida for um olhar de graça, de gratidão, de agradecimento, é inevitável que você vai viver pelo amor sendo uma pessoa fiel. Agora, a partir do momento que você olha para a vida como uma desgraça, aí não tem como você ser grato por nada. Não sendo grato, você vai ser infiel. Esse é o princípio da vida, cara. Para qualquer coisa, é daqui que a gente começa, tá ligado? É verdade. É muito legal você falar, porque você usa bastante a Bíblia para falar disso, né? E legal que a gente fala a mesma coisa, apesar de eu também ser cristão, e eu acabo não usando uma base bíblica, eu trago um pouquinho mais de outras coisas. Sim. Para o pessoal que está em casa conseguir, de alguma forma, entender, porque essa é a nossa ideia, claro. Né? A gente está aqui para tentar, de alguma forma... assim, eu falei para você aqui, antes de começar, que a gente, normalmente, quando a gente vira adulto, né? A gente se torna o herói da criança que a gente queria ser quando a gente era pequeno, né? A gente se torna um herói para salvar aquela criança. Então, muito provavelmente, se você parar para prestar atenção nessa frase que eu estou te falando, você está diretamente ligado aos bloqueios, a todas as dificuldades que você passa quando você era mais novo. E aí, sei lá, por exemplo, minha mãe faleceu com 15 anos por causa do câncer, por exemplo. Eu poderia me tornar um médico. E às vezes eu nem entendo por quê, mas é para curar minha mãe pelo processo que eu passei lá atrás. Claro. Então, às vezes, quando a gente começa a entender essas coisas, ou, por exemplo, estou perdido na vida, cara. Pô, tô com muita gente, né? Chega com 30, 40 anos, estou perdido na vida. Cara, eu conheço gente com 51 anos que estava perdido na vida e se achou com 51. Então, assim, é tudo no tempo de Deus, cara. E, pessoal, não é a religiosidade, mas é a mais pura verdade. Por várias vezes eu tentei, na força do meu braço, fazer com que as coisas acontecessem no meu tempo. E não acontecia. E às vezes, do nada, uma chave girava e a coisa acontecia. E eu não sei explicar isso. A única explicação que eu tenho para te dar é que realmente as coisas acontecem no tempo de Deus, mas uma coisa que você não pode parar é de que, claro, sempre, oração, a questão da gratidão eu tenho até hoje, cara, porque para mim me faz bem. O caderno da gratidão, eu gosto de escrever as coisas pelo que eu sou grato, pelo que eu tenho. E muito importante, cara, o que eu estou fazendo aqui hoje é um exemplo disso, é se manter em movimento. Sim. Buscar oportunidades, buscar contatos, buscar pessoas. Se não tá bom, tem uma frase que eu criei até que faz muito sentido, que é assim, o novo tá no novo. Sim. O que eu quero dizer com isso? Cara, o pessoal fala muito assim, né? Se você quer alguma coisa que você não tem, você tem que fazer alguma coisa que você não fez ainda. Mas isso serve para tudo, cara. Ou que você não fez ainda,
Ou o que você fez, mas você precisa fazer diferente, é novo. Então você precisa fazer o novo. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que ter constância e rotina e consistência. Mas está fazendo errado, por 10 anos não dá certo, dá uma passinho para trás, um overview, olha o que está acontecendo. Pensa assim, se isso não fosse comigo, se fosse com um melhor amigo meu, eu não sei como resolver isso. Mas se eu soubesse... Como é que eu faria? Eu quero criar conteúdo para internet, mas eu não sei o que falar. Tá, eu sei que você não sabe, mas vamos pegar um papel e uma caneta? Se você soubesse, como você acha que seria? Eu faria no mínimo 3 vídeos por dia, ia gravar... então você viu que a gente começa a achar um caminho? É esse passo para trás, com esse overview, que eu digo, essa visão macro, né, mais de fora, que eu costumo fazer. E tem uma outra coisa também, que se você me permite aqui falar, que me ajudou muito, cara. Em vários momentos da minha vida, eu tive alguns mentores, e a maioria deles não está vivo. Então, isso não é espiritual, tá, pessoal? É uma coisa da minha cabeça que eu criei que me ajudou muito. Que é o quê? Vamos supor que eu tenho um energético para divulgar esse energético, e eu não sei como divulgar esse energético, porque eu já divulguei tanta coisa na minha vida que chega uma hora que você fica até meio, né? Aí eu paro e penso assim, cara, eu, Fialho, não tenho mais habilidades para fazer isso. Ou para conseguir um emprego, ou para qualquer coisa. Aí eu pego, fecho meus olhos e eu penso assim, bom, eu tô aqui na minha mesa, eu tô com Napoleão Hill, eu tô com Jesus, eu tô com, sei lá, com quem que você tem como teu inspirador. Como é que o Napoleão Hill resolveu? Porque assim, se eu coloquei o Napoleão Hill nessa mesa, é porque eu já li pelo menos 2 livros dele, eu sei quem ele é. Né? Se eu coloquei o David Goggins nessa mesa, eu sei porque eu já li o livro dele, eu sei pelo menos um padrão de comportamento, de pensamento. Então você começa a ter ideias muito fora da tua caixa. Claro. Que fazem total sentido, só que elas já estão lá dentro de você. É que você usou um padrão de pensamento diferente para colocar aqui em prática. Isso já me ajudou muito e talvez ajude você que está em casa hoje. Porque às vezes essa ideia está ali, cara. Mas como a gente está tão preocupado com as coisas do dia a dia, como se for a correria, a loucura, aí a gente acaba travado. E às vezes essa reunião, que eu digo, essa reunião mental, você se pergunta, cara, como será que o David Goggins faria para, sei lá... Vamos supor, o meu exemplo, né? Eu sou o único brasileiro bicampeão mundial Mr. Universo. Mas eu gosto muito de desafio. Eu amo esporte. O esporte salvou minha vida. Agora eu botei na minha cabeça, eu já estou com 40 anos, inclusive eu ganhei o Miss Universo faz 1 ano, e o limite é 40 anos. Eu subi com 39. Todo mundo falou, cara, não tem como. Rapaziada de 22 anos está com 39. Fui lá e ganhei. Então tem como, pessoal. Tá? Não é por ego, não é nada. Nada. Para ser bem sincero, nem tinha essa motivação. É só porque me falaram que não dava mais. E eu queria mostrar que dava. Motiva, né? Motiva muito. Então, assim, agora eu quero buscar o Procard. Então, cara, a minha vida é movida a desafios. E, às vezes, cara, por que essas pessoas elas não têm, como é que eu posso dizer? Uma rotina. Elas não têm disciplina para fazer as coisas. Sabe por quê? Porque elas não têm ambição. É a maior parte. A ambição te dá disciplina, irmão. Tem uma questão também, Fialho. A maior parte das pessoas, elas não sabem nem quem são. Verdade. A maior parte das pessoas, elas estão sobrevivendo na vida. Elas não foram ensinadas a entender a riqueza que é viver. Ser humano. A riqueza que elas têm diante delas para poder viver na vida em serviço. Amor é servir. Não tem outro propósito na vida. Se alguém pergunta qual é o propósito da vida, é servir. O que você pode fazer? Faça pelo maior número de pessoas que você puder. E a tua vida vai ter valido a pena. Então as pessoas, elas acham e elas se embotam porque não aprenderam, ou porque já não acreditam mais, ou porque não têm referenciais, de que a vida é apenas uma passagem de tempo. E elas estão apenas sobrevivendo, sabe? É tipo, comamos e bebamos porque amanhã iremos morrer, entendeu? Tipo, a vida é só uma trajetória breve que a pessoa acaba se anestesiando sem parar para poder suportar as dores que vão vir, e ela só está sobrevivendo na vida. E é uma tristeza, porque a humanidade tem um potencial único, grandioso, que é, como eu tenho falado, que é refletir a própria criação, glória de Deus. Só que tudo que você falou, a pessoa, pelo menos, ela tem que estar disponível. Eu uso mesmo muito a Bíblia, eu gosto, porque eu acho que ali está a sabedoria completa. Tem uma passagem que o Senhor chega e vê os servos, ele fala, vou te dar 5 talentos. Sim. Para você eu vou dar 2 talentos, para você eu vou dar 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5, podia trabalhar os 5. O que recebeu 2, podia trabalhar os 2, e 1 podia trabalhar 1. O de 5, quando recebeu, foi fazer o que tinha que fazer e trabalhou. O de 2 também foi fazer o que tinha que fazer e trabalhou. O de 1, ele teve medo e não fez o que tinha que fazer. Porque essa disponibilidade em querer viver e ser o potencial que ele pode, tem que estar cravada no peito da pessoa, em desejo, ânimo. Exatamente. Você entende? Então,
a grande questão é, grande parte das pessoas pedem a Deus uma chance na vida. E Deus dá para elas. E quando vem, elas olham para si mesmas e têm medo. Medo do desafio, medo de sair da zona de conforto, medo de mudar a própria vida e a própria realidade, medo de dar passos para trás e de repente tiver que mudar, diminuir o seu próprio padrão de vida para recomeçar de novo, medo de mudar de cidade, medo de melhorar o casamento, medo de parar de usar droga, medo. E aí essas pessoas vão enterrando todo o talento e potencial que elas têm na vida e não vivem aquilo que deveriam viver. E elas vão acusar. Quem elas vão acusar? O próprio Deus. Sim. E aí elas vão dizer, Deus, não, mas você não me deu a oportunidade. Não, mas você não foi aquilo que eu esperava que tivesse que ser. E aí é isso. É que a pessoa quer o fim. Ela quer o tesouro. Ela quer como se na conta bancária dela aparecesse lá, pronto, todo o saldo completo de uma vez como uma magia. Mas Deus não faz isso. Deus, ele te manda viver o processo. Perfeito, exatamente. Entendeu? E é legal que a gente está aqui na Ironberg, né, gravando. E aqui a gente fala muito no esporte, cara, a gente fala muito sobre o processo. Tem que respeitar o processo, cara. E não é só no fisiculturismo ou no esporte. Eu falo isso porque a gente fala muito sobre esporte, né? Mas para tudo tem um processo. Para o casamento tem um processo. Para tudo na vida tem um processo. Então, assim, cara, por que eu falo da ambição? Entenda bem como ambição, como esse desejo ardente que você falou por algo. Mas aí você pode falar, fialho, cara, eu não tenho desejo por nada, eu não sei o que eu quero na minha vida. Então, cara, pelo menos esteja em movimento. Eu não sei o que eu quero. Cara, vai capinar um lote, vai pintar alguma... Vai fazer... Daqui a pouco, lá pintando uma parede, você conhece um cara que te liga com outro, quando você tá num... Eu vou te dizer uma coisa que pode até mexer com a galera. Não, eu não acredito que essa pessoa não saiba o que ela quer. O que ela quer é não saber o que ela precisa fazer. Verdade. Sabia? Para ela tá muito bom não saber. Porque é confortável. Claro que é. Para ela é muito mais fácil ficar sentada no sofá dizendo que não sabe o que quer, zapeando ali, mexendo, rolando ali o Instagram, tá ligado? Beleza. O que é que você tem? Não, eu não sei ainda. Para ela tá confortável não saber. Verdade. Cara, eu tenho um exemplo para te dar isso aqui. Até vou mandar um abraço pro Tyson. Eu lutei contra ele, bicampeão mundial. O cara é incrível. E... Depois, eu sobrevivi 4 rounds contra ele. Pô, o cara é muito grande. Você é maluco. E sabe que depois da luta, cara, muita gente apoiou, mas a maioria disse que eu apanhei igual uma criança, disse que eu sou besta, que eu tô lá só por dinheiro. E tipo assim, cara, você já parou pra prestar atenção do quanto... Porque assim, o medo... Ele não como é que eu posso dizer? Cara, eu não vou te mentir. Óbvio que eu tive medo. Pô, lógico, pô. Tomar um soco na cara, tá de que é fácil. Imagina de um boxeador. Ele tem 44 lutas, 43 vitórias e um empate. O cara é gigantesco. Meu irmão, o cara 100 quilos, 120 quilos, meu irmão. Negão grande, velho. Gigantesco. Bicampeão mundial, velho. Você é maluco? O cara bate igual o cara da suco em pedra, meu. E aí o que acontece, cara? Você entende que, tipo assim... E eu gosto dessas coisas porque isso me prova... Pra mim, é uma coisa interna minha. Me prova de que eu sou capaz. Aquela noite eu não fui o campeão, mas eu fui o vencedor. Porque até o dia da luta eu dei o meu máximo. Uhum. Cara, até o dia da luta eu treinei o máximo que eu pude, eu fiz o máximo que eu pude. Eu cheguei lá, eu aguentei de pé 4 rounds e o juiz só acabou a luta porque eu tava machucado demais. Não porque eu pedi pra parar. Não porque tu arregou, ou porque eu arreguei, ou porque ele realmente me derrubou, que ele poderia ter derrubado mais cedo. E isso que eu acho legal de falar para as pessoas. Cara, é o exemplo do que você falou. Cara, na verdade tu sabe o que é, mas tu tem medo porque vai ser doloroso, você vai apanhar da vida, você vai sofrer muito xingamento, você vai sofrer um monte de... Cara, é tão doloroso a ponto da pessoa não fazer. E só de não fazer ela já perdeu. Só que esse hate que as pessoas recebem, principalmente quem tá na mídia, né? É muito louco. Porque assim, tem um ponto de equilíbrio. Igual eu sempre digo. Você quer ir num bom restaurante? Faz o seguinte, entra lá nos comentários, nas opiniões, nos reviews, e você não olha a nota 1 e 2. E não olha a nota 5, tá ligado? Olha o comentário das notas 3 e 4. Esses vão ser os mais próximos da realidade. Sim, faz sentido. Tá? Essa é a grande questão. A gente bota a cara na internet, a gente recebe de todo tipo de opinião, tá ligado? De pessoas que nem nos conhecem. Sim. Então a gente tem que saber filtrar. Quando te elogiam muito, calma, que tu não é tudo isso. Mas quando também te batem de graça, tu fala calma, porque também tu não é o pior do mundo.
Aí você vai olhar aqueles comentários que são coerentes e podem agregar na tua vida. Porque quem realmente se importa com você, mesmo não te conhecendo, eles vão colocar coisas que vão edificar a tua vida e não destruir ela. Perfeito. É muito louco. Só que estar exposto na internet hoje, cara, é uma terra muito complicada. Porque se você se importar com o que falam de você, tu não vai pra frente. Não dura. Não dura mesmo. Não dura. Ainda mais hoje em dia, porque as pessoas criam a fake. Cara, eu vou te falar, rasteira só dá quem tá perto. Então, muitas das vezes, quando você recebe um hate, e eu não tô falando só da internet, cara, do teu trabalho, da tua vida, leva isso pra tua vida como analogia. Quando você recebe uma crítica, né? Um hate de alguém que você não conhece ou que é um fake, você olha aquilo, tá, beleza. Agora, quando tu vê no teu pai, da tua mulher, do teu irmão, Assim, pô. dói muito mais. Claro. Porque é o que eu falei, a rasteira só dá quem tá perto, quem tá longe não consegue me alcançar. Pelo menos não tanto quanto alguém que tá perto. E por que eu tô falando isso? Ah, filha, isso quer dizer então que é para eu não ter família? Não, não tem nada a ver. Eu, por exemplo, meu pai, ele é vivo. Eu amo meu pai. Mas o meu pai, a gente não tem uma relação pai e filho como talvez nós dois gostaríamos, né? Ou como eu gostaria. E eu preciso ser inteligente o bastante para entender que o meu pai talvez deu o melhor que ele podia. Sim. Né? E eu também preciso entender uma coisa que eu demorei muito para entender, cara. E talvez isso distraiva alguma coisa que vocês estão vendo no vídeo aí. Por mais que eu ame meu pai, ou a minha mãe, ou meu tio, ou meu irmão, enfim, elas vão dar sugestões para mim de como resolver os problemas baseado nas experiências de vida delas. Exato. Ou para me prevenir de algum... Por exemplo, você acha que o meu pai ou a minha mãe, alguém falaria para lutar contra o Tyson? Nunca na vida. O meu próprio técnico disse que era louco. Só que aí que tá, cara, de quem é o sonho? De quem que eu desejo? É teu, não é? Então, velho, tu vai ter que ir lá. Tu vai ter que sair de Curitiba para São Paulo no mesmo dia, voltar, gravar, fazer isso e aquilo. E aí isso aí vai acontecer? Não vai dar certo. E aí você vai de novo, e não vai dar certo. Você vai chorar, você vai dizer onde é que eu tô errando. Você vai orar, vai conversar com Deus e vai dar errado de novo. Isso é Deus te testando o tempo todo para saber até onde você quer, o quanto você é fiel a Ele. Porque uma hora... Assim como a gente está falando aqui do teu podcast, o podcast estoura. Uma hora o atleta vence. Uma hora a coisa acontece. Uma hora o bitelo lá, quando vê, bum, campeão. Exato. Quem é esse cara? Aparece do nada. Mas o cara tá 30 anos carregando saco de cimento que ninguém vê. Exato. Ele tá fazendo o que tem que ser feito quando não tem ninguém aplaudindo. E aí, esse é o cara de verdade que a gente deve respeito. Que é o que faz realmente quando ninguém tá vendo. Que ninguém tá aplaudindo. Então, assim, a gente conhece um monte hoje de heróis de verdade que fazem as coisas que não tem esse reconhecimento na internet, mas que são grandes homens, né? E fica aqui o meu agradecimento também ao Cruz, que é meu coach, e ao Diogo, que é o meu treinador, porque, cara, o Cruz até ele é mais da internet, ele se posiciona bastante, mas o Diogo não é tanto, ele é mais offline. E ele sempre diz, cara, eu não preciso aparecer, quem tem que aparecer é o meu atleta. Porque ele é um treinador, né? Por uma escolha minha, ele falou isso. E aquilo mexeu comigo, porque na minha cabeça todo mundo quer aparecer um pouco, né? Ele disse, não, cara, estrelato é do atleta. Não é porque é o Fialho. Pode ser fulano, ele tem outros atletas, inclusive, que são pró. Que fala assim, não, cara, eu quero sempre que vocês apareçam, porque quando vocês vencem lá, eu venço. E não é só porque eu venço porque eu ganho dinheiro. Não, é porque, cara, de fato, eu vejo vocês como meus irmãos, é uma família aqui, entendeu? E por que eu cheguei nessa conversa? Porque às vezes, cara, assim como é na minha vida, e talvez seja na sua também, às vezes a tua família não é do mesmo sangue. Às vezes eu tô te conhecendo aqui, cara, daqui a 2 meses, a gente vai ser... Você vai ser muito mais meu irmão do que o meu irmão de sangue. Porque o que acontece? Aí, então, de novo para a Bíblia. Você vai ver a história de Jesus. Ela começa e termina com a adoção. Verdade. Entende? E isso é muito interessante, porque Jesus, ele fala, aqueles que abandonam, né, pai e mãe, por amor de mim, ainda nessa vida receberam outros muitos pais e mães. Porque a vida, cara, veja, isso é outro ponto de equilíbrio e difícil pra caramba que as pessoas não entendem. Família, quando você, por exemplo, casa, passa a ser a sua esposa. Sim. Isso é forte, precisa entender também. Irmão, podem falar o que quiser, mas, por exemplo, meu pai, e quem já viu aqui o programa, alguns cortes meus, sabem como isso é pesado pra mim. Meu pai era meu melhor amigo. Meu pai era uma pessoa incrível, extraordinária. Mas quando eu casei, a minha mulher, ela se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Sim. Eu tenho 3 filhos. A minha mulher segue sendo a pessoa mais importante da minha vida. Perfeito. Exatamente. E isso, cara, precisa ser resgatado, tá ligado? Sabedoria. Precisa ser Porque resgatado. o pessoal fica muito ligado ao cordão umbilical, Exatamente. Né? E não é isso. E deixa a mãe se meter no relacionamento, deixa o pai se meter. Como eu falei, cara, às vezes não é por maldade. Não. Às vezes teu pai e tua mãe só querem te ver bem, mas eles não estão dentro do relacionamento pra saber. Ou não entendem como deveria se portar, inclusive. Não ensinaram eles? É, verdade. E outra coisa, aí vai do filho entender
e colocar limites. Porque o filho sempre vai ser filho. Por exemplo, eu nunca fui pai do meu pai. Sim. E é o erro de muitos filhos. Querer se tornar pai do próprio pai. Não, cara, você tem que viver com respeito. Aquela pessoa é teu pai, não mudou nada. Só que ele é teu pai num certo momento e questões, e tem um limite. Porque naquilo que trata sobre a tua família, você é o cabeça. Ele é um sábio, mas você é o cabeça. E você tem que ter muito equilíbrio aqui. Caso contrário, você vai ou escravizá-lo ou se escravizar. Perfeito. E é legal você falar disso, cara, porque normalmente o pessoal em podcast, assim, pelo menos os podcasts que eu vejo, é difícil, são poucos que falam isso, porque isso vai contra, principalmente, vamos pegar aqui famílias mais cristãs, né? Eu falo porque eu conheço pessoas próximas a mim que são assim, são muito ligadas aos pais, e eu acho muito bonito isso, só que elas precisam entender que a partir do que você casou com a tua esposa... Tá na Bíblia, né? Nova é um só. Família, exatamente. É um só, cara. Só, bicho. É uma conta de banco. Senha. Mas você tem a senha do celular da tua mulher? Cara, ela não precisa me pedir a senha. Não faz. Não é só um. Então, eu acho que não faz sentido. Não que eu esteja chamando você de burro, eu tô falando que assim, não faz sentido eu ficar te explicando algo que está tão implícito no que a gente está falando. Se é um só, tem que ter senha do celular, tem que ter senha do banco, tem que ter tudo. Cara, a minha mulher tem que saber que eu estou gravando um podcast. Pô, tem que ser verdadeiro, pô. Tem que ser verdadeiro. Cara, eu tô escondendo o quê? Mas é que a galera perdeu esse senso. Por isso eu até falo, casamento é casamento. Aí a gente muda um pouco alguns conceitos ou traz palavras que a gente nem usava mais direito, tipo matrimônio, tá ligado? Sim. Para poder diferenciar o casamento como sendo algo vulgar, que é só um contrato de cartório, e o matrimônio como algo realmente verdadeiro. Mas casamento é a mesma coisa. É que existem casamentos de verdade e casamentos de mentira. Existem contratos sendo assinados. Sim, e existem milagres sendo vividos. E aí, cada um faz a sua escolha. Agora, o casamento, ele é para ser um milagre. Ele é a coisa mais extraordinária na vida de um homem, mano. Sim. Não tem nada que transforme tanto a vida de um cara, de um homem, quanto... Eu sempre digo isso, quando ele casa. Me perdão, Felipe, mas como é o nome da tua esposa? A Stephanie. A Stephanie. Eu tenho certeza, cara, que o dia que você olhou pra Stephanie e o dia que você casou com ela... Cara, eu acho que quando eu falo o nome dela, já deu pra ver teu olho, já muda. É a mesma coisa quando eu falo da Duda pra mim. Eu nunca esqueço de que eu conheci ela. Cara, eu olhei pra ela e falei assim, cara, essa é a mulher da minha vida. E eu costumo dizer que o homem, normalmente, ele tem esse insight, sabe? Sim. Tipo assim, essa mulher aqui talvez seja pra uma noite e tá tudo certo se você é solteiro, enfim, não tem que ver com a tua vida. Mas quando você conhece a mulher, cara, você olha e diz, cara, essa é a mulher da minha vida. Essa, não por influência de ninguém, não porque ela é bonita, não. Quando você olha pra aquela mulher, essa é a mulher que eu não só morreria, mas eu viveria por ela. Todos os dias. Eu conheci a minha esposa na Rússia, pessoalmente, né? A gente chegou a conversar um pouco, porque eu ajudei nessa ida da Rússia, dando alguns conselhos, que ela também foi ser missionária lá, enfim. Aí acabou fazendo medicina. Mas quando eu a vi pessoalmente pela primeira vez, ela estava descendo do ônibus, eu lembro até hoje. Naquela hora ali eu já estava... Eu sabia. Esse sentimento é forte, né? É impressionante. Dentro do coração do homem. É um negócio inexplicável. E vou te falar, irmão, a vida só fez sentido e cheguei até aqui porque ela esteve do meu lado. Idem. Senão não teria Verdade. como. Por isso que a gente fala. E vice-versa. A gente sabe, porque isso é uma unidade. É uma unidade. Tá? É um milagre que aconteceu. Eu sempre digo isso. Eu não consigo entender. Passou por aqui, cara, muitos caras, tá ligado? Às vezes Red Pill, a galera, eu converso com todo mundo. E é uma galera que já sofreu traição, uma galera que às vezes teve decepções na vida. E eles preferem desacreditar. Sim. Eles preferem se embotar na vida, eles se amarguram na vida. E eles não entendem que a vida é muito curta para você viver amargurado, mano. Verdade. O problema... Quem sofre mais é a gente, a pessoa que tá amargurada. Lógico, né? Mano. É lógico. É como se você deixasse alguém morar dentro da tua cabeça pro resto da vida, bicho. Aluga a tua cabeça, é verdade. Porra, cara. E não dá pra entender, porque você tá pagando a punição daquilo que... Não foi você que fez. Não foi você. Sabe que você falou uma coisa muito importante, cara, sobre traição. E eu sempre falo sobre isso. Cara, a vida, se você parar, ela é diariamente uma ressignificação. É uma ressignificação diária. Minha primeira namorada, meu primeiro amor. A gente namorava em casa já. Tava na casa dela, cheguei cansado do trabalho. Ela falou, amor, vamos pro pagode? Na época nem tinha eletrônica, era pagode.
Já entregou minha idade. Aí eu falei, amor, eu não tô cansado, mas eu não vou te impedir de curtir a festa com as tuas amigas. Você pode ir. Por quê? Eu tinha confiança e segurança. Beleza, ela se arrumou. Ela morava no 3º andar. Olha que loucura isso aqui, cara. A diferença entre quando você sabe ressignificar ou quando você vira um red pill que acaba ficando frustrado. Ela desceu. E na minha cabeça, que a gente que é homem tem muito esse senso de proteção. Eu fui na sacada para... Cara, se ela vai sair na rua agora sozinha de noite para pegar as amigas, pode ser perigoso, pode acontecer. Então eu vou ficar aqui de olho só para ver se não vai acontecer um assalto, alguma coisa. No que eu olhei assim, ela desceu, tinha um cara de moto, eu já fiquei... Pô, um cara de moto já, né? Uma mulher sozinha. Cara, ela simplesmente subiu em cima da moto, o cara virou, deu um beijo de língua nela. Que isso, mano? Botou o capacete e ela saiu. E eu fiquei ali no 3º andar olhando pra baixo. Eu pensei, cara... Primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Aonde que eu errei? O que eu tô fazendo? Quem é essa pessoa que tá comigo? E aí logo veio a ressignificação. Tipo assim, cara, eu não perdi, eu me livrei. Exatamente. Aí eu chamei a mãe dela, e falou o seguinte, olha, a senhora é uma pessoa maravilhosa e tal, mas tua filha fez... Não, minha filha não fez. Fez, eu vi e tá tudo certo. Não era para ser, sabe? Eu acho que ela vai encontrar uma pessoa que ela seja feliz. Talvez eu não seja o homem para ela, talvez não seja o momento. E tá tudo certo. E eu não me tornei um red pill amargurado por isso, cara. A gente tem que aprender a ressignificar as coisas. Então, quando a gente aprende a ressignificar essas coisas, tudo na nossa vida muda. É porque quem foi perverso não foi você. Sim. E a gente se pune, como você falou. Exatamente. Né? Pô, mas eu me puni na primeira, como eu te falei, cara, aonde eu errei? Isso. Será que eu tô sendo um mau namorado? O que eu deixei faltar? E às vezes pode ser que você seja um mau marido. Aí você corrige. Né? Mas aí você corrige. E outra coisa. A traição é uma falta de caráter da outra pessoa. Claro. Porque se eu sou casado com a minha esposa e eu não estou sendo um bom marido, o caráter dela vai fazer o quê? Ela me trair com outro cara ou ela vir conversar comigo e resolver o problema? Um erro, meu irmão. Um erro nunca vai... Ó, cara, essas frases são mais velhas. Acho que vem lá do Adão e da Eva. Não é possível, tá ligado? Um erro nunca vai justificar outro erro e ponto final. 2 errados nunca vão fazer um certo. A pessoa, mas ele não é legal, ele não me dava atenção, então eu chifrei. Porra, isso não justifica. Sim. Tu tá justificando... Pelo contrário, né? Pois é, tu tá justificando o teu erro pelo outro. Tu não é melhor que aquela pessoa? Tu não tem caráter? Olha pra ela e fala, olha, tu não tá sendo agradável, você não quer mudar, já tentei, já conversamos. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Tenha coragem, porra, postura. Perfeito. Cara... É sobre isso. Pô. Agora, eu sou casado, você é casado. Eu não acredito em divórcio. Eu posso imaginar milhares de situações onde o divórcio não apenas pode acontecer, talvez seja devido a agressões. A gente sabe disso. Sim. Isso é indiscutível. Mas enquanto você puder lutar pelo seu casamento, lute. Porque é um milagre. Você encontrou... Se você encontrou aquela pessoa, por algum motivo você a encontrou. Aí algumas atitudes, circunstâncias podem ir embotando um certo sentimento que existia. Mas veja, eu não vivo com a minha mulher porque eu sinto que eu a amo. Eu vivo com a minha mulher porque eu decidi amá-la. Sim. E ela não é perfeita, assim como você não é, assim Lógico como que ninguém não. é perfeito. Ou tu acha que a gente não discute, Claro. casamento não tem dificuldade, a gente já não passou por altos e baixos, mas eu decidi estar com ela. Então, independentemente do sentir ou não amor naquele momento, eu faço o que é preciso para estar do lado dela. E acabou. Sim. Isso é amor, isso é sacrifício, é entrega, cara. É que os caras, as pessoas, são tão egoístas hoje que elas querem basear no que sentem, mas o que sentem, cara, passa. O Verdade. cara sente dor de barriga, meu irmão. Uma hora tá, outra hora dá um barrão, passa. Se tu basear o teu amor em sentimento, ferrou. Porque vai mudar um pouquinho os hormônios, tu já não sente mais. Agora, se é uma decisão, é por isso aí, eu vou voltar para a Bíblia. A Bíblia diz o quê? O justo vive pela fé. E a fé não é o que você vê nem o que você sente. É uma certeza impregnada no teu peito. É isso, cara. Não é difícil entender essas coisas, mas as pessoas insistem, aí eu falo de novo para você, em não querer ver a verdade. Sim. Cara, e eu vivi isso que você falou. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir aqui, não. No começo do meu casamento, a gente teve bem no comecinho, acho que a gente tinha 4 meses de relacionamento, a gente teve uma discussão bem feia e eu saí de casa e saí assim, cara, quer saber? Não preciso disso, cara. Nem eu, nem ela.
A gente já tá grande, não precisa mais disso. Daí me veio de volta aquele pensamento que eu te falei, cara, o problema tá aqui, eu vou fugir do problema, eu vou resolver. Exato. Porque eu já não decidi que era a mulher da minha vida. Isso aí. Meus olhos não brilharam quando eu vieram, não brilham todos os dias quando eu acordo de manhã, ela sorri. Agora, porque teve uma discussão, eu vou ser frouxo, eu vou ser moleque para fugir do problema? Não. Voltei para casa, por mais que aquilo me engolia seco. Olha, eu acho que eu errei aqui, eu acho que você errou aqui, você acha que eu errei. Vamos conversar? Vamos, porque assim, é eu e você contra o problema. Não é eu contra você. Nós somos um só. Né? Mais uma vez falando sobre isso. E mais uma vez, pessoal, não é isso que a gente está falando aqui, entenda como uma analogia para a tua vida, para tudo. Não é só sobre casamento. Às vezes é uma sociedade, às vezes é relação chefe, funcionário emprego, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Porque hoje em dia, o pessoal, o que acontece? Tá difícil você achar, por exemplo, hoje profissionais que queiram trabalhar como CLT. Porque você vê na internet todo mundo empreendendo, aí a blogueira está viajando, que comprou carro, aí eles tiverem um curso de que é fácil ganhar dinheiro pela internet, você acredita naquilo, e aí você não quer mais trabalhar, por exemplo. Só que, na verdade, o que acontece? Cara, existe, com certeza, pessoas que conseguiram isso. Mas entenda uma coisa, o trabalho é que dignifica o homem. É bíblico também isso, né? Então, assim, quando eu digo homem, mulheres também. Claro, né? a redenção. A redenção. Então, cara, quando você conquista algo que você trabalhou, que você suou, que você pensou em desistir, mas não desistiu, que você chegou na trave, mas a tua mulher te apoiou, que você, cara, achava que não dava mais, e você orou e tipo assim, cara, agora... Porque eu sempre digo assim, quando você tem um não, aí você tem que matar no peito e ir pra cima. Agora, quando você recebe um não de tudo, aí você pode ficar tranquilo, deixa na mão de Deus, cara. Porque daí é só Deus. Porque assim, eu tenho certeza que é só um milagre para resolver isso. Porque também está na Bíblia, faça a tua parte, né? Que eu farei a minha. E agora, eu exigi que Deus faça a parte dele, sendo que eu não fiz a minha. Exato. Tem uma parte da Bíblia que eu acho muito legal, leve como uma analogia para sua vida também, que é quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro. E eu fico imaginando como eu recriaria essa cena, porque olha que legal isso aqui, cara. Olha as loucuras, o insight que eu tive. Jesus não era o cara. Ele podia falar assim, pedra voa. Sim, claro. Poderia ter feito. Por que ele falou, vão e tirem a pedra? Porque tirar a pedra, o homem pode fazer. Ressuscitar Lázaro, não. Então, tudo que tu e eu, nós, como homem, podemos fazer, nós temos que fazer. Para que daí sim, depois que nós fizermos o milagre, Jesus fará, exatamente. Deus fará. Então, quando a gente pega isso, leva uma analogia, cara, não parece que clareia a nossa ideia? Você que está vendo no vídeo, não parece que clareou agora, tipo assim, cara, faz sentido. Eu quero perder peso, mas eu não estou fazendo cardio, a minha dieta eu furo todo dia, e aí eu estou aplicando aqui, sei lá, Monjaro ou qualquer coisa, mas daí estou cheio de problema, estou vomitando e tal. Cara, não adianta, você tem que fazer o seu trabalho como tem que ser feito. E aí, depois disso, vem o milagre, depois vem a bênção, depois vem aquele sentimento que você tem que foi você que plantou, que foi você que fez. É porque o milagre é para ser impossível. Justamente. Então, aquilo que você não é capaz de realizar, Deus realiza. Agora, tudo que você é capaz de realizar, para que Deus vai realizar por você? Sim. Porque é aí onde as pessoas, inclusive, confundem. Elas acham que o milagre é uma coisa vulgar. Não, milagre... é milagre, pô. Não é a granel. Não é na tacada, tá ligado? Milagre, irmão. Milagre é um acontecimento extraordinário na vida de uma pessoa. E ele pode acontecer? Pode acontecer. E vai acontecer. Mas sempre diante de alguém que realmente precisa daquilo. E quem precisa? Quem já fez tudo que podia fazer. E já não pode mais fazer nada. Aí essa pessoa vai experimentar um milagre, uma provisão de Deus. E isso é inevitável. Mas antes disso, o cara tem que fazer o que tem que fazer. Irmão, eu não sei, cara. Você falou de casamento, você contou uma história do teu casamento. Eu lembrei de um caso aqui. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Vou compartilhar com você. Eu fui um cara de poucos relacionamentos na minha vida, tá ligado? Pouquíssimos. E é interessante isso, cara. Às vezes já me perguntei muito, cara, por quê, tá ligado? Eu tenho uma resposta pra isso. Eu acho que era um modelo, exemplo que eu via dentro da minha casa, meu pai e minha mãe casados. E eu não sei, eu nunca consegui ser esse cara maluco que via a mulher como se fosse um objeto, tá ligado? Querendo pegar e tal, tipo bicho, tá ligado? Nunca me deu tesão esse tipo de coisa, velho. De verdade mesmo, de verdade. Isso é meio esquisito até, talvez. Sei lá. E aí eu namorei pouco, mas uma das meninas que eu namorei, cara, a gente se deu muito bem. Era um namoro cabuloso, uma menina, pô, incrível, uma história muito legal que eu tive com ela. Eu era extremamente apaixonado por ela, a gente tinha uma história muito bacana. Só
que depois de um bom tempo juntos, eu passei por um problema muito sério. Muito sério. E aí, eu comecei meio que já deprimido, já mudando um pouco o meu humor. A gente começou a brigar muito. Discutir e tal, brigar, discutir. E aí, cara, isso é uma coisa que realmente cansa, tá ligado? Então, imagina, tu se vê um final de semana, briga. Aí tu fica, sei lá, alguns dias longe, volta, briga. Aí de novo, volta, briga. E isso, obviamente, foi cansando aquela pessoa, tá ligado? E aí a vida mudou, de certa maneira, a configuração na época. E ela decidiu terminar o namoro. E aí, quando ela terminou o namoro, pra mim foi um baque absurdo, porque eu já tava mal. Só que de certa maneira, eu tava descontando nela, tá ligado? E ela terminou. E quando ela terminou, eu fui pra um abismo tão grande. E a gente viveu uma história cabulosa. E eu achei que ela, vendo aquilo ali, ela entenderia e diria: não, peraí, é uma fase, o cara precisa do apoio. Só que nós éramos muito jovens. E ela seguiu a vida dela, tá ligado? Muito interessante isso. Nós até tentamos, ficamos algumas vezes depois, mais algumas vezes, mas não aconteceu um retorno, nada. Acabou. Aí, beleza. Passou bastante tempo, eu conheci a minha esposa, igual eu te falei. E aí eu tô casado hoje há 17, vou fazer 18 anos de casado. Amém, parabéns. Mulher. E eu vivi muitas coisas na minha vida. Na Rússia, coisas absurdamente difíceis. E eu vivi momentos muito parecidos com o que eu tinha vivido com aquela primeira namorada. Eu discuti com a minha mulher por questões de dificuldades absurdas. Eu, de repente, trabalhando igual um cachorro, eu descontava nela. Sim. Uma tristeza, eu descontava nela. Um mau humor, eu descontava nela. E aí eu acabava criando confusão ou briga por questões banais. Completamente errado. E minha mulher... Interessante isso, né? Diferentemente daquela primeira, ela nunca pensou, nunca desistiu. É disso que a gente está conversando aqui. De alguma maneira, velho, a gente precisa olhar pro outro. Se realmente tu ama, realmente está decidido, ele é o objetivo da tua vida. Verdade. Então, o trabalho do cara é o objetivo da vida dele. Naquele momento. O estudo do cara é o objetivo da vida dele naquele momento. E aí não adianta, cara, você tem que fazer o que é preciso para manter aquilo. Mesmo que te cause dor, inclusive. Porque isso, o nome disso é renúncia, tá ligado? Perfeito. Então você veja, a minha mulher, eu tô há 18 anos casado com a minha mulher, porque ela decidiu me amar também. E tem um momento na vida que a gente decide amar ou apenas ser amado, entendeu? E a grande sacada da vida é esse desafio do amar. A vida é uma entrega. É muito melhor e muito maior o que serve do que aquele que é servido. Verdade. Muito melhor dar do que receber. Só que aqui é outro grande mistério. Porque pouquíssimas pessoas entendem isso. Pouquíssimas. Mas essa é uma história que eu vivi. E vivo até hoje. Legal você abrir um pouco do teu coração também para as pessoas que... Principalmente que acompanham o canal, conhecer e saber, porque às vezes as pessoas olham na internet, né? E elas veem, pô, vem o Dr. Felipe, vem o Fialho, vem o fulano de ciclano, e elas acham que de repente pra gente foi fácil. Ou que a gente não passou por dificuldade. E quando a gente conhece essas pessoas que têm X resultado em qualquer coisa, a gente vê que a vida delas muito provavelmente foram muito piores que a nossa. E foi o continuar. Foi um objetivo, foi ter essa pessoa, como você falou, que estava do teu lado. Foi ali. não se dobrar. Foi não se dobrar. Foi a renúncia, como você falou. Cara, a gente está o tempo todo fazendo... O casamento é uma renúncia, como eu te falei no começo. O casamento não é só dizer sim para minha esposa, dizer não. É a renúncia para todas as mulheres pelo resto da minha vida. Olha o tamanho da renúncia. E dela também. Então, quando o homem entende isso e mesmo assim ele casa, ou a mulher... Eu digo mais o homem porque o homem tem mais esse medo, né? Sim. Ele casa com uma outra consciência. Eu digo que ele vira um outro homem, porque ele começa a entender que isso é para tudo na vida. Porque a hora que... Vou dar um exemplo para qualquer coisa. Cara, para você aqui gravando hoje o podcast, teve que renunciar a alguma coisa. Ou um tempo de qualidade com a tua família, com teus filhos. Mas porque você tem um objetivo. Sim. Para eu me tornar um atleta profissional ou para eu ser bicampeão mundial, eu tive que abrir mão de renunciar muita coisa. Mas a gente tem que entender, cara, que a vida, ela, literalmente, ela é feita de renúncias e que não tem esse negócio de... Tem até um nome bruto agora que falam que é como se fosse uma dopamina barata, hedonismo, né? Que falam que a gente quer buscar prazer o tempo todo. Exato. Cara, eu não estou falando para você viver uma vida... difícil obrigatoriamente para ter um momento de felicidade. Não é isso. Você tem que realmente curtir o processo, porque às vezes a gente compra uma passagem, sei lá,
comprei uma passagem para Nova York com a minha esposa. E, nossa, a gente já começa a ficar feliz, já começa a pensar como é que vai ser. Só que às vezes a gente chega lá, cara, e nem é aquilo, quando vê, bem pior. Mas o processo a gente curtiu muito. Então, assim, não deixa de curtir o processo e, ao mesmo tempo que não deixa de curtir, não deixa que o processo te engula. Porque se você deixar o processo te engolir, você nem vai para essa viagem. Você nem chega no destino final. Exato. Às vezes você começa o projeto com uma esposa, acaba com outro sozinho, ou às vezes não acaba. Cara, tem muitos homens, cara, que tiram a própria vida por término de relacionamento. Sim. Né? E a gente está falando aqui de um problema de saúde mental muito grande, porque o homem, a gente que é homem, a gente sabe muito bem disso. A gente não tem o costume de se abrir tanto quanto deveria, de conversar com as pessoas. A gente tem aquele, não, vou resolver isso aqui. Várias vezes eu vejo vários posts de homens sentados, assim, quietos, pensando na vida, tipo assim, cara, eu tenho que resolver, eu sozinho contra o mundo. E na verdade não está errado. Mas e se esse cara buscasse mais conhecimento, se esse cara buscasse mais Deus, se esse cara buscasse mais formas de resolver aquele problema, se ele se abrisse um pouco mais, se ele dissesse, cara, não em forma de vitimismo para pedir as coisas, mas falar assim, pessoal, tá bem complicada a minha vida, tá? Porque eu tô com uma dívida aqui, eu contraí essa dívida jogando tigrinho, tô exagerando aqui, jogando tigrinho, só que, cara, eu vi que esse aqui não é o caminho certo. Alguém que consegue me ajudar de alguma forma, não a pagar o tigrinho, a sair desse vício. Porque é o primeiro passo que eu tenho que fazer é sair desse vício. Os caras não têm coragem de fazer isso. Eles vão lá e pegam empréstimo com quem? Com a agiota. E daqui a pouco é pior que o tigrinho, porque o agiota quer matar a tua esposa, quer fazer alguma coisa. Você entendeu? E o problema, como eu falei antes, em vez de encarar o problema, a gente foge dele. E aí, a maioria das pessoas acaba no que a gente vê hoje, cara. Não tô falando que eu e você, a gente é especial. Mas a gente pelo menos se permitiu expandir essa consciência para ouvir o que o outro tem a falar. E saber que a gente não está sempre 100% certo. A gente aprende muito com todo mundo. Tem uma coisa muito doida que você falou do homem, que às vezes por causa de um relacionamento pensa em tirar a própria vida, né? Por causa de um fim de um relacionamento. Tem uma coisa que é verdade. O homem, apesar da circunstância, ele ama uma mulher. Isso é verdade. O homem, quando ama, meu irmão, ele ama mesmo. Ele ama a ponto de morrer por aquela pessoa, independentemente do que seja, e viver por ela todos os dias, independentemente. Veja, olha a frase. Apesar das circunstâncias. Ou seja, o cara, ele não dá atenção pro que está ao redor, pra história, pra nada. Quando ele ama, tá ligado? Aquela pessoa, ele ama aquela pessoa. O amor da mulher é diferente. O amor da mulher é, pelas circunstâncias, ela ama um cara. Por isso que muitas mulheres, quando muda a circunstância, ela não aguenta e abandona o cara. O homem não. Por isso que quando você encontra uma mulher que, apesar da circunstância, ela se mantém do teu lado, você encontrou o maior tesouro da tua vida. E ali realmente aconteceu um milagre. Entende? Isso é uma coisa, velho, que é fato, mano. Não adianta, pode dizer o que quiser. É verdade, mano. Todo homem é assim? Claro que não. Pelo contrário, talvez a minoria seja assim. Mas deveria ser assim. Da mesma forma a mulher. Então, quando eu falo que o homem, apesar da circunstância, ele ama aquela mulher, ele pobre, ele ama aquela mulher. Ele multimilionário, ele vai seguir amando e fiel àquela mulher. Porque ele ama aquela mulher. Esse é um cara de caráter e de verdade. E a mulher? A mulher, ela se prova de verdade. Quando? Mesmo a circunstância mudando, porque ela por causa da circunstância, ela ama aquele cara. Mas mesmo a circunstância mudando, o chão caindo, ela segue do lado daquele cara. Então esse cara encontrou uma mulher de verdade. Encontrou o tesouro, como você falou, né? A gente tem no esporte, a gente tem vários exemplos disso, né? O próprio Conor McGregor, cara, é um exemplo disso. Ele trabalhava com obras, tinha dificuldade até para comer. E a mulher dele tinha uma condição um pouco melhor, ele foi morar com ela, ela apoiou ele até um dia começar a dar certo. Até lá era ela que botava comida no prato, cara. E eu e você, você que tem em casa, que é homem, você sabe o quanto dói na nossa alma saber que a gente naquele momento não pode prover. E que tem alguém aí do lado que está nos ajudando. Mas, cara, esse nos ajudar, nos dá cada vez mais gás e tesão de vencer para poder, tipo assim, devolver 20 vezes mais do que aquela pessoa fez. Então, como você falou, quando a gente encontra uma mulher que está disposta a estar ao teu lado no pior fase da tua vida, você é realmente, de fato, cara, aí você é rico. Porque é o seguinte, irmão, a mulher, ela pode perder... Pode muitas coisas mudar dentro do peito dela, mas o que ela não pode perder em relação ao homem é a admiração. Verdade. Uma vez eu aconselhei um casal que estava para casar lá na Rússia, e eu disse exatamente isso para os dois. Eu falei, cara, que você olhe para sua esposa como alguém pronto para se entregar por ela, se dedicar a ela, viver por ela, entregar o melhor da tua vida por ela, todos os dias. E que ela possa te olhar sempre como um herói, o olhar de admiração. Aquele olhar que ela fala, esse aqui é o meu homem, tá ligado? E as pessoas perdem isso.
Por N motivos. Sim. Porque o cara já não é mais... O cara não vê a mulher dessa forma. Como aquele que tá disposto a viver e morrer por ela. Irmão, eu já trabalhei, eu até brinco, minha mulher que brinca com isso aí. Ela fala assim, a Stephanie fala assim... Meu marido é tipo o Júlio, tá ligado? Tipo, já teve 2 empregos. Não, meu marido tem 3 empregos, tá na risada, tá ligado? Eu falo, pois é. Por quê? Porque eu faço o que é preciso fazer para que ela... Quando ela decidiu cuidar dos nossos filhos, eu quero que ela possa cuidar dos nossos filhos. Não foi uma obrigação imposta a ela, mas ela decidiu. A partir do momento que ela decidiu, eu falei, vou fazer tudo o que for possível para ela cuidar dos nossos filhos. Tem que trabalhar em quantos empregos para ela ter esse conforto, para ela poder cuidar deles, para ela poder estar do lado deles. Porque ninguém melhor do que ela pra estar do lado deles, tá ligado? E assim vai indo a vida. Agora, quando o cara ele perde isso, ele perde essa tenacidade, ele perde essa vontade, ele perde esse brio e ele vai ficando encostado, essa mulher já vai perdendo a admiração, porque ele já não é mais um herói. Ele vai perdendo a sua, aquilo que nós falamos, virilidade, a sua masculinidade. Aí sim. E essa mulher, ela começa a perder esse brilho. Aí esse cara... É muito interessante isso, porque as pessoas confundem, né, Fiore? Olha, por exemplo, um homem com autoridade, tá ligado? Liderança. A mulher sente tesão por isso, velho. Sim. Um homem de palavra, firmeza. Mas isso não faz o cara grosso, arrogante, prepotente, grosseiro, tá ligado? Não. Pelo contrário, isso é o cara fraco. O cara que é grosseiro, ele só é fraco. Então ele grita igual o cachorro late. E essa mulher, ela perde admiração por esse cara. Porque ele já não é um herói. Ele é um covarde maltratando a própria esposa. Sim. Os filhos, às vezes, né? Muitas vezes. Às vezes a própria mãe ou o próprio pai. E a gente vê muito isso acontecer, né, cara? E, infelizmente, o que acontece? Cara, como eu te falei, a maioria do meu público ele é masculino. Uhum. Assim como creio que o teu também seja. Só que é engraçado que muitas vezes caras chegam até mim e falam assim, cara, comecei a te seguir porque minha esposa pediu pra eu te seguir. Aí você vê, cara, peraí, tem mulher também que sacou o que a gente quer fazer, né? Que a gente quer... Não que a gente saiba o caminho perfeito para tudo, mas, cara, tem coisa que a gente já passou que talvez você que está vendo no vídeo não precise passar. Uhum. Porque a gente já passou, cara. Então, não é mais fácil ouvir quem tem um pouco mais de experiência, independente da idade ou não, ou da condição social. Como eu te falei antes aqui, em nomes, né? Tem pessoas com muito mais dinheiro que eu, cara, que chegaram para mim e falaram coisas assim que eu consegui ajudar elas, assim como você também fez, que não é o dinheiro. É a tua história de vida que ela é única. Exato. E é aquilo ali que vai mudar a vida da pessoa, que vai fazer uma chave. Porque, normalmente, quem tem mais dinheiro hoje no nosso mundo, todo mundo puxa o saco. E a hora que você não puxa o saco daquela pessoa, isso já chama atenção. Sim. Porque quando você está bem, todo mundo quer você. E quando alguém chega em você e tipo, te trata normal, como deveria ser, você até é estranho. Não, mas pera só um pouquinho. Por que aquela pessoa ele me tratou normal? Sim. Né? Porque o que acontece? A gente começa a ficar um pouco avesso à amizade, se o cara é solteiro, à mulher, porque tudo parece que é interesse. Né? Seja financeiro, seja social, por rede social, por qualquer coisa. E o mais legal é a gente não perder isso que você falou, cara. Porque o que acontece? A gente que faz artes marciais, que treina, até academia mesmo, sim, a gente aprende uma coisa. Eu prefiro 1000 vezes. Tem uma frase que fala, que é muito engraçado. Também já que você falou, são frases velhas que fazem sentido pro resto da vida, né? Eu prefiro, tenho jardineiro e tenho guerreiro, né? Então eu prefiro ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Então, assim, eu prefiro ter todas as habilidades para aprender, me defender e defender minha esposa se eu precisar, mas não usar elas, né? Que nem a gente fala, a gente aprende a lutar para não brigar. Sim. Né? Do que, por exemplo, minha esposa tá passando por uma dificuldade lá, uma violência, alguma coisa, e a única coisa que você fazer é jogar voleibol na praia. Estou dando um exemplo aqui. Eu sei, não sei, também, se quiser ofender também, que se foda. É isso mesmo que você entendeu. Eu acho que a gente, enquanto homem, acho que a gente precisa um pouco mais disso, cara. Acho que a gente precisa de mais paz na vida. Alguém que tipo assim, cara, você tem que fazer musculação, você tem que fazer puxar ferro, você tem que fazer experimentar algum tipo de esporte diferente, de desafio. Pode ser uma arte marcial, melhor ainda, mas se não for, alguma coisa que te desafie de fora da tua curva, entendeu? Que te dê um prazer, um hobby que te faça conhecer pessoas novas, com uma mente diferente da tua, para que o dia que você tem um problema, o dia que você não vai procurar no bar, você vai procurar nessas pessoas. Então, eu queria ter ouvido isso do meu pai, eu não ouvi. Eu fui ouvir isso dentro da academia, com o meu mestre de jiu-jitsu, com o meu mestre de boxe. Então, agradeço a eles também, porque é uma criação que... São pais que eu tive, né? Eu até tenho tatuado aqui na minha perna, meu pai, meu herói.
E legal que as pessoas acham que esse pai que eu tô falando aqui é o meu pai biológico. Mas esse pai aqui é Deus. Porque nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Então, quando eu entendo isso, que, cara, tu é meu irmão... Sim. Não tem por que eu vir aqui e te sugar, porque eu jamais sugaria, digamos, um irmão meu. Sim. Eu quero somar na tua vida, o máximo que eu puder. Só que, como você falou, é difícil nos dias de hoje. Mas o que você está falando está certo, cara. O problema, por exemplo, o pessoal fala muito isso no Brasil, né? Uma crítica muito grande sobre os coaches, por exemplo. Eu tenho, óbvio, milhares de ressalvas. Mas por que esse tipo de movimento cresceu tanto? Ou o próprio movimento Red Pill, por exemplo. Por que cresceu tanto? É um movimento natural. Porque a ausência paterna dentro dos lares. Sim. Aí, a partir do momento que você não tem referencial, você vai ter adultos com buracos na alma. E aí vão ter pessoas que têm essa capacidade de oratória, que vão trazer conselhos que aquele garoto deveria ter ouvido na adolescência dele, na início da fase adulta, do próprio pai. Ele tinha que ter visto, e ele não viu. E aí aquele cara está trazendo de volta ele para o eixo. Porque a vida dele é um buraco terrível de repetições de erros e padrões, porque ele não foi ensinado, ele não teve referencial para ressignificar a vida dele de diversas formas. Então ele segue esse padrão viciado, doentio, adoecido. Aí tem o coach, aí tem o pastor da igreja. Sim. Aí vai ter o mestre da arte marcial. As lideranças, né? As lideranças, ou movimentos como esse do Red Pill, que quando equilibrado, eu sempre falo, não o extremo, mas quando o movimento é equilibrado, eu já falei isso, é tipo conselho, velho, de pai para filho. Sim. Não, tem muita coisa que faz sentido. Claro que tem. Muita coisa que faz sentido. Homem, por exemplo, o homem não nasce com valor. O homem tem que construir valor ao longo da vida dele. A mulher já nasce com todo o valor. Por quê? Aí a mulherada não entende. O que pode ser mais importante do que você gerar outra vida? Carreira? Fama? Dinheiro? Rapaz, você vai pegar a pessoa mais rica do mundo. Se o filho dela tiver uma doença que incurável, ou seja, dificílimo, e que precisa de toda a fortuna dela para curar o filho, ela entrega na hora. Por quê? Porque aquela vida é mais preciosa do que todo o tesouro que ela ganhou. Ou seja, como pode pessoas estarem trocando a maternidade por dinheiro? É loucura. Ou seja, a mulher, ela nasce com valor. Aí ela trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro, escolhe ter filho tarde na vida, aí de repente já não pode mais ter e percebe que todo o dinheiro que ela ganhou fica nessa terra onde o ladrão rouba e a traça corrói, tá ligado? É terrível. E o homem? O homem não, o homem ele tem que crescer em valor, porque o homem não tem valor nenhum. O homem ele tem que aprender. E ele aprende, obviamente, deveria aprender com os pais, com os tios, com os avós, tá ligado? É a natureza da... primos mais Deveria velhos, ser assim. deveria ser assim. Mas as famílias não existem mais. É verdade. Aprendi com quem? Melhor aprender com um coach. Não importa se o cara é bom ou mau caráter, eu quero ver o conselho dele, ué. Conselho é bom? Retém o conselho, sem idolatrias a pessoas, a instituições. Eu quero o conselho, eu quero a verdade. Aquele conselho é bom, então eu posso aplicar na minha vida. É melhor isso do que nada. Do que um homem adoecido repetindo padrões viciados na vida dele. Que ele vai machucar as pessoas, além de si mesmo. Sim. Faz todo sentido. Não é? Eu, por exemplo, o pessoal fala muito contra esse movimento de coach no Brasil, né? E tem um cara aqui no Brasil que é coach explícito, que é o Pablo Marçal. Eu conheço o Pablo Marçal, tudo, a gente não é grandes amigos, assim. Já teve algumas desavenças, inclusive ele fugiu de mim na luta de boxe lá. Mas ele falou uma coisa que faz muito sentido, cara, eu concordo com ele. Que quando você encontra o amor da tua vida, como eu já encontrei a minha e você encontrou a tua, e uma vez perguntaram pra ele, cara, e se a tua esposa te trair? Como é que fica? E a resposta que ele deu, parece que a gente tinha combinado o pensamento. Porque, tipo assim, você entende que não tem plano B? Não tem opção? Se a minha esposa me trair, se a minha esposa falecer, eu vou ficar sozinho, velho. Eu não vou buscar outra mulher. Porque a mulher da minha vida é esta mulher. E ponto final. Agora, você pode ter uma opinião diferente. Mas você entende que aquele coach, naquele momento, falou uma palavra... E eu posso não gostar dele, na verdade.
mas aquilo que ele falou faz totalmente sentido pra mim. Então, o que acontece? Às vezes a gente deixa de olhar fulano, ciclano, porque a gente não gosta da personalidade da pessoa, porque fala palavrão ou porque fala muito corretinho. Mas, cara, às vezes aquela pessoa tem um insight, uma frase, uma experiência de vida dela que faz todo sentido. É porque acontece o seguinte, Filho. O ser humano, ele idolatra o outro. Vem cá, o Michael Jackson era um músico ruim? Pô, o Michael Jackson era animal. Só que ele dormia com adolescente, tá ligado? Era cheio de problema mental. Sim. Ele, como pessoa e personalidade, tu olhava de fora, ele era muito esquisito. Certo? Não sei se ele era uma boa pessoa ou uma má pessoa. Eu sei que ele fez vários acordos para não ser processado por pegar adolescente, velho. Ou seja, me leva a crer que ele tinha problemas sérios mentais e de conduta de vida. Mas isso aí anula a obra que ele construiu? Sim. Nada, meu irmão. O cara revolucionou, o cara inventou o clipe musical. Porra, só. O cara revolucionou a indústria da música. Pô, então para. O cara era... A obra é muito boa, mas o cara... Eu não olho pro cara, o cara é a obra. O único, meu irmão, o único que tu olha e fala assim, as palavras e a vida fizeram valer todo sentido, tinha toda a coerência, era verdade, era Jesus, meu velho. O resto, não idolatre homens, meu irmão. É verdade. Olha pra você é um ser humano. Se você olha tanta incoerência dentro de você mesmo, por que você acha que o outro também não tem? Com certeza. E eu vou te falar uma coisa, cara, sendo bem honesto aqui com você, a gente que tá na frente da comunicação, digamos, a gente que mete a cara todo dia na internet, eu acho que nós, em algum momento da vida, nós talvez sejamos os caras mais tortos e errados possíveis. Muito mais do que quem está olhando. Só que qual que é a grande diferença disso? E eu tô falando isso por mim, tá? Porque eu já errei muito, eu já fui filha da puta também, cara, fiz um monte de M. Só que, cara, pensa comigo aqui. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa por um certo tempo na vida e, cara, aquilo não dá certo. Aí você pensa assim, mas agora eu tô honesto, eu sou fiel, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô orando, cara, tá tudo certo e eu não tá vindo, o que tá acontecendo? Só que você esqueceu o merda que você era lá atrás e lembra que tá na Bíblia, aquilo que você planta, você colhe. Exato. Cara, agradece que você tá pagando, porque logo vai vir o que você tá plantando. Exato. Então é bom a gente ter esse tipo de consciência. E quem que nos traz essa consciência? A não ser se a pessoa tiver acesso a ler a Bíblia e ter algum insight, né, insight espiritual, sim, talvez. Sim. Cara, às vezes é o coach, é um podcast. É isso aí. Às vezes porque você tem que ouvir da gente, cara. Não adianta. E aí você ouve tanto coach falando a mesma coisa que você pensa, porra, será que eu sou tão inteligente, os coaches são tão burros? Ou será que de repente eu posso aprender alguma coisa? Irmão, é um filme que tu vê. Uma música que tu ouve, tá ligado? É uma história, um testemunho que você ouve da história de alguém. O que eu te falei, eu tenho ressalvas. Claro que eu tenho ressalvas. Às vezes a forma, às vezes a idolatria que é feita para aquele personagem específico. E isso, para mim, é ruim. Sim. A motivação daquela pessoa, só Deus pode saber. Verdade. Mas a gente olha a árvore e conhece a árvore pelos frutos. Sim. Então, é aquilo que eu sempre falo. Tem cara de gato, pelo de gato, cor de gato, tamanho de gato. Cara, tudo leva a crer que é gato. Pode não ser, mas dá a entender que é. Então, quando você vê pessoas que começam ambiciosamente a cobrar coisas absurdas, aí você já fica, peraí, acho que isso aí é um pouco de exagero. Aí você vai olhando e fala, calma. E você vai criando ressalvas. Mas aí, eu volto e digo, quem disse que aquela pessoa tem que ser idolatrada? Agora, é a mensagem, tá certa? Sim. Cara, ouve, como o apóstolo Paulo fala, e retém o que é bom. Descarta o que não presta. Retenha o que é bom, tenha filtro, seja inteligente, maduro, né? Mas é isso, fialho, eu não sei. Eu acho que o movimento coach, o Red Pill, ele veio por uma necessidade do brasileiro. É uma demanda, né? É uma demanda reprimida que tem social, ainda. Familiar. Social. O meu conteúdo mesmo, como eu te falei, eu crio conteúdo para outros fialhos. Para homens que, na verdade, em algum certo momento tiveram uma ausência de figura paterna, ou talvez tiveram uma figura paterna, mas essa figura não falou pro cara,
Seja homem, cumpre com a tua palavra, não te atrasa, Sim. sabe? Corre atrás do que tem que ser feito. Você quer uma mulher, vai atrás dessa mulher e casa com ela, seja homem, sabe? Vai na família da pessoa, esse tipo de coisa. Então, às vezes, cara, tem muitas pessoas que chegam no meu próprio canal e veem um vídeo assim... Isso até é uma estratégia de marketing que a gente usa muito, que é o quê? Até para perder peso a gente usa muito isso, né? Cara, a gente não pode dar para as pessoas o que elas querem de cara. Porque se a gente der o que elas querem, elas não vão aceitar. Então, por exemplo, a pessoa quer perder peso. Ela vem em mim e fala, Fialho, como é que eu faço para perder 10 quilos? Eu vou dar um exemplo aqui, ser bem exagerado, tá? Cara, anda 2 horas na esteira e faz um déficit calórico. Come menos, passa mais fome. Você acha que a pessoa vai querer? Não vai. Então, eu tenho que dar para a pessoa o que ela... Pensa bem, ela me pediu uma coisa. Eu tenho que dar o que ela quer para depois dar o que ela precisa. Porque se eu der o que ela precisa de cara, ela não vai querer. Então, a gente empacota isso de uma forma bonita para entregar, para ela poder aceitar, porque senão ela não vai aceitar. Isso é uma mentira? Não, é uma forma de conduzir a pessoa pelo caminho certo. Porque as pessoas estão tão... Hoje em dia, elas estão tão... Como você falou, cara, ela está tão contra o Red Pill, tão contra o coach, tão contra o podcast, que não importa que esses caras falem, tá errado. E não é assim, cara. Tô com a guarda alta, né? Pra verdade. Com a guarda alta pra tudo. E, cara, se a gente parar pra prestar atenção, a gente aprende com todo mundo, desde da senhora que faz a faxineira, do rapaz que faz a faxina aqui, até o CEO da empresa, até na estrada, cara. Quando a gente tá andando, para e pensa. Aqui em São Paulo é um exemplo disso. Cara, ninguém mais tem paciência pra nada. O tempo todo é buzina, é loucura, é gritaria. Faz diferente, cara. Buzinar vai adiantar alguma coisa? Só pra encher o saco do cara? Não vai encher, não. Sabe o que pode acontecer? Se você para a apresentação, o cara pode sair dali e querer brigar com você. Lógico. Você escalar um problema sério. E aí, se eu sei brigar, eu vou descer do carro e vou brigar com o cara. E daí, se o cara não sabe brigar, o que ele vai fazer? Vai tirar uma arma. E aí acabou a luta. E quem perdeu foi você. É lógico. Cara, isso aí é amadurecimento, é sabedoria. E talvez, às vezes, isso vem com o tempo, né? Você se ferrando. E às vezes não. Às vezes vem de um coach, de um podcaster, vem de um cara qualquer te falando essa ideia. E você ainda não ter vivido isso. Quando você viver, você vai lembrar do que a gente está falando hoje. Vai dizer, cara, o Fialho me falou, o Felipe me falou. Então eu vou ser inteligente e vou fazer o correto. Fialho, pra gente ir indo pro fim, deixa eu te perguntar por uma questão até de curiosidade pessoal. Quando é que tu começou a cantar? Como é que tu descobre isso? Cara, é muito boa essa pergunta, porque muitas poucas pessoas me fizeram essa pergunta, cara. Quando eu comecei a cantar, eu acredito, eu estudei PNL, né? Me formei em PNL, eu acredito que eu sempre busquei validação. Sempre busquei validação. Por quê? Porque eu nunca tive essa validação. Sim. Só para você ter uma ideia, na minha escola, a gente sempre foi muito humilde, foi muito pobre, né? Então, os meus apelidos eram Caveirinha, Canceroso, porque eu era muito magro. Só apelido legal, né? Só apelido legal. L, porque eu era assim com o pé grande, né? Não era por causa do Lula, não, né? Não, nem até tinha. Editor, já corta o nome Lula aqui, senão o YouTube estraga o avanço, tá? Lembra aí. Então eu sempre quis, assim, me provar, sabe? Tipo assim, cara, eu sou melhor. E tipo assim, Fialho, que é o meu nome, né? Meu sobrenome. Todo mundo chamava Fialho da puta, viado, fiado, fiasco. Mas nunca era nome. Aí, cara, chegou uma época que falou assim, o Thiago tava te chamando de vialho. Eu falei, calma, cara, é fialho. Não, mas ele tá falando, mas respeita, mano. Às vezes é por errar, não é por zoeira. Não, mas pode dar porrada nele. Mas você entende que isso vai criando na cabeça do cara das duas uma. Ou cria um problema que isso cria um trauma. Sim. Ou, que nem aconteceu comigo. O cara falou, quer saber? Eu vou vencer na vida e vou vencer com esse nome que eles tanto zoaram. Eles vão ter que ouvir meu nome e vão ter que engolir. Então, quando você perguntou da música, foi muito legal. Eu tava... Precisava da validação. Precisava da validação. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer na minha vida que vai me dar validação e dinheiro? Porque isso que eu queria. Sendo bem sincero com você. Sim. Primeiro eu comecei a querer a não apanhar e bater nos outros. Porque era isso que eu fazia o tempo todo no colégio. Só apanhava. Aí entrei pra academia... Pode bater no Thiago quantas vezes tu quiser. Aqui é permitido. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não vou esconder de vocês, pessoal. Eu comecei a treinar a musculação e fazer arte marcial pra bater nos outros, porque eu tava cansado de apanhar. Entendi. E uma das coisas que te faz sair do ponto A e pro ponto B, às vezes é chega. Sim. Às vezes não é a ambição, às vezes é chega. Cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais apanhar de qualquer Ó, isso eu aprendi, isso que tu falou é a maior verdade. O Thiago trabalha aqui, o Thiago é meu amigo. Cara, família, até meu sócio aqui no estúdio. Boa demais. É muito. Ele um dia falou assim, Felipe, eu tento pegar mulher e não pego. Quer saber? Chega! Agora, ó. Pega aqui o arco-íris que eu vou. Agora total flex agora.
Mas deixa pra lá. Isso é uma coisa interna aqui. Mano. Aí, cara, naquela época que eu comecei assim a trabalhar, eu trabalhava numa empresa de bartender, que são a gente fazia casamentos, 15 anos, e eu, como também não sabia fazer nada de drink, me chamaram para perguntar, eu disse, cara, eu não sei, mas se você me der uma semana eu aprendo. Eu não aprendi uma semana, demorei bem mais. Mas a gente dançava e fazia coreografia em casamentos e tal. E nessa posição, eu comecei a gostar de palco. Eu vi que eu ia pro palco, as pessoas Sim, tinham a validação. Sim. E eu ainda ganhava para isso, tá ótimo. Aí eu pensei, cara, eu nunca me esqueço, eu olhei pro latino e vi o latino cantando. Aquele dia virou uma chavinha, eu falei assim, se o latino canta, eu também posso. Eu conheci o latino e falei isso pra ele, latino, você me motivou a começar a cantar. Ele falou, eu falei, porque se você canta, até eu. Eu falei pra ele, ele dava muita risada. Porque o latino, vamos ser bem sérios, ele não é um ótimo cantor. Não, sabe, um belo elogio que você deu pro latino. Não, mas é uma verdade, é uma verdade. É verdade. Então, agora assim, vem cá, me explica, como é que o latino pode estar nas cabeças até hoje? É isso que eu tô falando, cara, porque Mano, não é é um sobre cara que sabe o business, né? Vou falar uma frase que vai ficar marcada pra você aqui. Não é sobre quem canta, é sobre quem encanta. É sim, é isso aí. O cara é isso mesmo. Sacou? É. Então, tipo assim, eu falei isso na cara do latino e o latino deu risada na minha abraço. Falou, cara, você tá certo, cara. É sobre. Tipo assim, cara, você entende a humildade do cara de chegar Sim. e, tipo assim, cara, é incrível. E aí eu olhei o latino, pensei e falei, vou fazer aula de canto, porque eu cantando e assassinando alguém é a mesma coisa. Era terrível. E eu fui fazer aula de cantos e na época tinha uma banda chamada Balada Boa, foi a primeira banda que eu entrei. O dono da banda viu eu cantando e olha que, cara, até nisso foi um bullying que eu ressignifiquei. O cara me olhou, ele viu que eu era mais ou menos fortinho, porque eu já treinava. Daí ele falou, chegou em mim no final da aula e falou assim, cara, vi que você tá fazendo aula de canto e você sabe cantar sertanejo? Eu falei, cara, tô aprendendo. Eu disse, não, então é o seguinte, eu tenho uma banda chamada Balada Boa, queria mandar um abraço para todo mundo da banda Balada Boa. A gente já tem a banda pronta, tem um cantor excelente, só que ele é um pouquinho baixinho e gordinho. A gente precisa de um cara mais presença, precisa de palco. Nem que você fique só fazendo mímica no microfone, fica rebolando pras menininhas e tal, não sei o quê. Eu falei, caraca, é a minha oportunidade. Você entende que pra muitas pessoas ele tá tipo assim, cara, só quero um cara pra ficar ali rebolando e pra mim era a oportunidade da minha vida. Sim. E eu fui, abracei com, nossa... Cheguei pra galera da banda e falei, galera, eu sou um zero à esquerda, eu não sei nada. Mas se vocês derem a oportunidade de aprender, eu vou dar o meu sangue pela banda. E graças a Deus ali eu comecei. A gente fez muitos shows, comecei a cantar assim. Até chegou num momento que a banda estava fazendo tanto show que eu falei, cara, a gente precisa crescer. A gente precisa sair do Rio Grande do Sul e ir para outros lugares. Sim. E para isso a gente precisa de uma assessoria de imprensa, para fazer a gente, né? É convite, sim. E aí o que acontece? Quem paga a assessoria de imprensa? O nosso empresário não ia pagar, porque na verdade na época nós éramos todos basicamente sócios, então ia sair do dinheiro da banda. E eles não quiseram sair. Não quiseram tirar esse dinheiro, porque o assessor de imprensa é caro. Sim. E aí nesse dia foi uma outra chave que virou na minha vida. Eu falei, cara, eu quero mais. E se essa galera aqui, por incrível que pareça, não quer, esse lugar não é para mim. Agradeci todo mundo da banda, falei para eles. Minto, antes eu consegui uma coisa melhor ainda, eu consegui um patrocínio. O que era o patrocínio? A gente tinha que vender uma data, uma noite, uma sexta-feira. A gente fazia o show de graça, pegava o dia do show, pagava a assessoria. Só que eles não queriam, porque a cabeça deles era muito fechada para quê? Eles queriam pegar o dinheiro para eles. Cara, tô no sucesso aqui na minha cidade, aqui no meu estado aqui, fazendo um dinheirinho, tá bom. E pra mim não tava bom, tava longe de ficar bom. Eu queria o latino. Porque tu curtiu o barato. Eu curti o aplauso, as luzes, palco, claro, tudo, reconhecimento. Eu queria mais dinheiro, eu queria mais tudo. Sim. E pra eles tava bom. Às vezes pra eles terminar o show e tomar uma cervejinha e depois ir pra casa, tava bom. E eu nem tomava cerveja, porque eu sabia que eu era tão ruim cantando, comparando com os outros, que eu não tinha o direito de beber. Eu não tinha o direito de me drogar. Eu não tinha o direito de errar nada. Porque eu já sabia que eu tinha que compensar isso com o quê? Com a minha performance no palco. Então, eu fui desde pequeno ressignificando essas coisas e não me fazendo de vítima, mas entendendo que, tipo assim, cara, eu preciso dar um passo maior. Eu já cheguei aqui, eu não posso estagnar, eu tenho que ir pro próximo nível. Então, foi assim que eu entrei na música. Mais uma vez, eu vou falar para vocês aqui, pessoal. E é bem legal essa pergunta que você me fez. Eu, assim como na academia, nas artes marciais, na música, eu não entrei como é que eu posso te dizer? Porque era meu propósito de vida ou algo assim. Até porque tu soubesse que era bom nisso, né? Porque eu soubesse que eu era bom. Pelo contrário, na academia eu era muito magro, horrível, sempre apanhei. Nas 3 coisas eu era péssimo, cara. Na academia eu era muito magro, na luta eu apanhava de todo mundo e cantando, cara, sem sombra de dúvidas, eu era 20 vezes pior que o latino desafinado. Então eu não sabia tocar uma corda de violão. Entendi. Eu aprendi tudo isso fazendo. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa na tua vida, cara. E você, por exemplo... A gente sabe. Mas, eu não sei o que fazer. Cara,
se você não sabe, vai tentando até acertar. Eu fiz um monte de coisa na minha vida, cara. E aí, hoje, eu tô numa nova fase da minha vida incrível, que tá se reinventando de novo. Sim. E tá cada vez mais incrível. E minha vida continua, graças a Deus, cheio de problema. Óbvio, cheio de problema com todo mundo. Mas continua incrível. Legal. Esse ano, a gente tá 8 anos... Eu tô 8 anos casado com a minha esposa, né? A gente já é casado há 8 anos. Só que na igreja, a gente não casou. A gente casou 5 vezes já. A gente casou em navio, casou na Itália. A gente fez um monte de coisa que a gente gosta. Aí esse ano a gente vai resolver casar na igreja. E vai ser no interior do Paraná e depois a gente vai para as Maldivas. Aí esses dias eu tava parando para pensar, eu olhei para trás e falei, cara, quem diria que o Fialho, aquele cara da rua, do lixo, sabe? Aquele cara que... Aquele cara que se fudeu a vida inteira, cara. Que não tinha dinheiro, que perdeu a mãe porque não tinha dinheiro para pagar a porra do exame. Não tinha dinheiro para comprar remédio para mãe. Aquele cara que passou tudo que passou. Humilhação pra caramba. Casou com uma mulher incrível. E hoje em dia tem condições de poder, fora as viagens que eu já fiz, fazer uma viagem que é incrível. Desculpa me emocionar, irmão, mas é porque... Não, por na paz, irmão. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente meio que desabafa pra que também você que tá aí vendo entenda que, cara... A gente não é super-herói, a gente sofre pra caramba. E às vezes aquilo que você mais reclama na tua vida é a oportunidade que Deus está te dando para passar por aquele deserto, assim como Jesus passou, e continuar de pé. Imagina aqui comigo se depois daqueles 40 dias Jesus continuasse no deserto. Ele tivesse sucumbido às tentações. E é isso que a gente passa. Às vezes a gente está quase conseguindo. A gente gravou o podcast número 520 e no 533 a gente ia fazer o podcast girar e a gente parou porque a gente cansou. Sim. Então hoje eu não estaria vivendo essa vida incrível. E se você me perguntar hoje, cara, tá muito bom, sou muito grato. Tem dias que eu tô comendo, assim, eu oro a Deus, eu agradeço muito pela a comida dieta, cara. Eu como arroz e frango, basicamente. Saca? E tipo assim, aquilo pra mim é tão valioso, mas tão valioso, do que tipo assim, cara, eu já tive, por exemplo, eu tinha uma Porsche. É incrível. Mas, cara, sabe, tem coisas que têm um valor eterno na tua vida. Sim. Porque teve um dia que eu queria comer um arroz e feijão e não tinha. O que eu tinha era lixo, era casca de banana, era isso. Antigamente, o pessoal cortava a casca do pão, eu jogava fora, eu comia a casca do pão que os outros jogavam fora. Então, assim, essas pequenas coisas, assim como você falou, ser fiel no pouco, sabe? Sim. Eu sou muito fiel no pouco que Jesus sempre me permitiu viver. Até mesmo na desgraça, cara, porque eu acho que isso que me fez mais forte. E quando eu me emociono aqui, eu até peço perdão a vocês, não entendo como um vitimismo. Pelo contrário, foi isso que me fez ser um cara mais forte hoje. E se você está com medo, cara, desculpa eu até discorrer aqui, mas se você está com medo, como você falou antes, o maior indicativo do medo é... Eu sempre digo, cara, o cara que vai pra guerra, todo cara que vai pra guerra, você acha que esse cara não tem medo? Esse cara tá cagado de medo. A diferença entre o cara que vai pra guerra e o cara que não vai é que o cara que foi ele tem coragem. O outro não foi. Ou seja, o cara que vai pra guerra e não tem medo, não é corajoso, ele é louco. Exato. O cara tem que estar totalmente doente da cabeça pra ir. A mesma coisa é nós, é a gente. Quando você criou esse podcast, você tinha alguns medos, provavelmente. Com certeza. Pô, será que eu vou conseguir entrevistados legais? Será que vai dar certo? Muitas será que vai ter patrocínio? Muitas dúvidas. Mas a tua coragem... sabe, essa testosterona, essa virilidade te fez fazer acontecer. Eu vou fazer dar certo de algum jeito. Eu vou orar para Deus abrir as portas. Aonde tem não, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas aonde tem não é contigo, porque minha parte a pedra eu estou tirando. Agora é com o Senhor assustar Lázaro. Isso aí. Então, esse tipo de coisa que a gente... E é legal porque a gente nem deixou aqui um assunto para conversar. A gente basicamente falou sobre isso no podcast inteiro, né? Verdade. Então, Deus aproxima as pessoas que falam, às vezes, das mesmas coisas, para falar da mesma coisa de formas diferentes. É isso aí. Né? Então, eu quero te agradecer aqui mais uma vez. Se você quiser fazer mais uma pergunta, eu tô tranquilo, mas deixar claro aqui que, cara, de fato, não importa onde você tá agora, eu já tive pior do que você. Muito provavelmente, o Filipão já passou por dificuldades assim que a gente não pode nem contar aqui, cara, porque tem coisa que não dá para contar mesmo. É isso aí. Mas, no fundo do poço, como dizem os coaches, tem mola. É isso aí. Se você estiver disposto aí no fundo do poço, por um objetivo que você quer, você vai dar onde sair de lá. Fialho, irmão, bom te receber. Obrigado pela oportunidade. Pela tua presença, pelas palavras. Que Deus te abençoe. Multiplique aí toda a tua força, boa vontade, energia que você tem. Você é um cara legal, mano. Legal. Amém. Muito bom te conhecer. Obrigado. Foi um prazer te conhecer também, irmão. E todo o propósito novo que em breve está por vir e você vem aqui anunciar com a gente. Amém, se Deus quiser. Tá bom? É verdade. Inclusive, esse propósito novo aí que o Felipe falou é muito legal, cara, porque assim, a minha vida inteira, como eu te falei, eu sempre quis me provar.
Pra mim mesmo. Às vezes, vou ser bem sincero, por ego. A gente quer por ego. Não, eu quero fazer acontecer porque eu posso. E eu acho que essa é a primeira vez na vida que, talvez por um amadurecimento, eu quero fazer algo que não é só por mim. Legal. Que é para um bem maior. Legal. De muito mais pessoas. Então, vai ser uma grande honra poder vir aqui conversar com você sobre isso. Quando você chegar o momento de você poder anunciar, você vem aqui, a gente faz o programa junto de novo e vamos embora. Já te agradeço. Obrigado, irmão, mais uma vez. Para finalizar o vídeo, eu queria deixar uma coisa muito importante. Vamos bater o recorde de comentários nesse vídeo como? Mentoria gratuita. É bem coisa de coach, mas uma mentoria gratuita. Cara, se tem qualquer dificuldade em alguma área que a gente falou até agora, qualquer dificuldade, não importa a dificuldade que você tenha, vai aqui embaixo. Eu só vou pedir uma coisa. Eu te garanto, eu vou te responder pessoalmente com o meu canal. Não sei se o Filipão está disposto a fazer isso também, para a gente fazer com que esse vídeo tenha um máximo de número de comentários. Para quê? Para que entregue para mais pessoas, porque tem pessoas que não estão vendo esse vídeo e que precisariam ver. Exato. Então você vai lá e vai escrever assim: Felipe ou Fialho, estou com dificuldade em ganhar dinheiro. Trabalho em XYZ. Como eu faço para sair daqui? Para dar o máximo de informações dentro daquilo ali, para a gente te responder como eu faria ou como o Felipe faria. Perfeito. E talvez, quem sabe, cara, nessa pergunta que você está em dúvida se faz ou não nesse momento, pode mudar a tua vida. E eu te pergunto: o que custa perguntar? Faz essa pergunta que a gente se vê nos comentários. Muito bom. Você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe. Deixe um comentário carinhoso pro Fialho, para mim também, por favor. Não é para me xingar dessa vez, o programa foi da hora. Não teve contraponto nenhum, trocamos uma ideia massa. E tudo que o Fialho falou aqui no programa é extraordinário, o testemunho de vida dele. E o que eu digo a você é: viva o potencial da tua humanidade, seja você homem ou mulher. Você pode viver o extraordinário, se assim você desejar e estiver disposto. Jamais desistindo e tendo coragem para enfrentar os próprios medos. E não tendo vergonha de olhar no espelho e ser verdadeiro consigo mesmo para mudar aquilo que é necessário na sua vida. Um beijo, até o próximo programa. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.